Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast do YouTube. Tô muito feliz de estar aqui de volta. Quem acompanha desde a primeira temporada já conhece a minha carinha, mas pra quem não me conhece, eu sou a Mariana Torquato, sou gerente de parcerias de entretenimento e podcasts no YouTube Brasil. E que o YouTube é a plataforma de vídeo online mais usada no Brasil, vocês já sabem. Mas o que vocês não sabem é que mais de 1 bilhão de pessoas interagem com conteúdo de podcast no YouTube por mês. Sendo que o Brasil tá, sim, entre os principais mercados que consomem podcasts no mundo. Então, nada mais justo que o YouTube ter o seu próprio podcast, né? Além disso, hoje a gente tem um episódio especial demais, porque estamos aqui com quem carpiu o lote de podcast no nosso site. Um deles começou na internet há 10 anos e já sabia mais ou menos como as coisas funcionavam, já estava ali inserido. O outro é um moleque doido que jogava futebol e começou a entender melhor de audiovisual depois que conheceu essa outra figura. Então, por favor, gente, façam muito barulho, comentem muito aí agora, porque estamos recebendo Flow Podcast. Obrigado pela parte que me toca, Você gostou? valeu. Gostei. Moral, né? Putz, faz 10 anos já, né? Caraca, é mó tempão, cara. Uhum. E eu tava... Foi super preciso também, que é um moleque doido aí. Moleque doido, foi preciso. Aí até te perguntar, é Jean ou Jeanzão? Ah, tanto faz. Tanto faz? Meu nome mesmo é Gianluca. É um nome só, mas assim, as pessoas me chamam de Gianzão. Eu vou chamar de Jeanzão, então, pra meter intimidade. Tá bom. Tá bom. Vou. Bom, gente, pra começar, a gente vai entender um pouquinho melhor o que vocês consomem como pessoa física dentro do YouTube. Pedir pra vocês me mandarem os históricos sem mexer antes no histórico, que vocês fizeram isso mesmo, porque tem coisa polêmica aqui. Então, vamos começar, vamos lá. O que a gente tem de bom aí? Começando com o histórico de Jean. Jeanzão, um fã do Nômade Raiz. Sim. Aliás, ele tá despontando na plataforma, né, nos últimos o cara tempos. É bom demais, pô. Vocês vão levar ele no Flow? Estamos esperando só ele vir pro Brasil. A gente já meio que... Tá ocupado, né? a gente meio que já tá conversado, Sim, né? já tá mais ou menos conversado, só que, combinado. eu não torço muito pra acontecer logo, porque daí quer dizer que ele vai estar aqui e vai parar de estar fazendo os vídeos dele pelo mundo. Então, Sim. assim, espero que seja só um pit stop aqui. Basicamente, todas as vezes que a gente vai falar... Hoje a gente tava falando sobre... O Jean tava falando sobre cidades na China, e aí ele tava falando de uma cidade da China que ele conhece melhor porque o Nômade Raiz foi lá e vai nos lugares que... E a gente viaja junto, né? E a gente vai junto. Então, conhecer uns lugares que, assim, você nem sabia que... Tipo, você não iria ali normalmente, né? Quando você vai pra Paris, tem uns lugares que você vai. Ele não vai, ele vai nos outros lugares. Ele vai num lugar que ninguém conhece, Legal né? Então, pra acho que caramba. isso é muito legal. Flowers do Flow. Esse Flowers do Flow aí, você pode ver que tem 4 em seguida, porque tava fazendo meio que um estudo, porque isso daí era um formatinho que a gente fez num canal separado há um tempo atrás, e ele vai voltar agora dentro do canal do Flow. E aí eu tava vendo, pra mim, esses 4 episódios foram os melhores que eu tinha ditado. A galera não vai conseguir assistir, porque já não existe mais esse vídeo, tá tudo privado. Tá, Virou privado. Em algum momento de noite eu fiquei... Preciso privar esses vídeos. E aí, privei esses vídeos. Do nada. Porque eu senti que tava na hora da gente fazer dentro do canal do Flow pra valer, sabe? Então isso daí foi um estudo. Isso faz um tempão. A gente fez, sei lá, 2023, Por aí, 23, eu acho. É. E eu já era pensando em ser um objeto de estudo pra, eventualmente, a gente fazer dentro do Flow. Então o Flowers do Flow vai ser essa nova estratégia que vocês vão criar, então, pros membros, né? Ele vai se chamar só Flowers, Tá. né? Porque... antes ia ser Flowers do Flow, mas não faz sentido ser dentro do canal do Flow. Por exemplo, Já falou 2 vezes, se fosse o canal de cortes do Flow hoje dentro do Flow, ia se chamar só cortes. Entende? Não eu ia se lembro, chamar faz cortes uma do Flow. playlist chamada Exato, Cortes, exatamente. exato. Então ali é o Flowers. Por quê? Qual que é a ideia dele? A gente sabe que o Flow ele cresceu muito com base nos convidados e tudo mais. Só que todo esse tempo que a gente tá fazendo isso, a gente já desenvolveu uma galera que gosta da gente, uns fãs de total. Igor e Jean que, assim, independente do convidado, eles gostam de ver, sei lá, o Igor falando com a pessoa. Então, a gente está pensando em formatos que a gente possa fazer para agradar o flower, que a gente chama, sabe? Que é o nosso fã raiz. E aí, esse daí é um jeito... O Flowers, que seria Flowers do Flow, vai ser um jeito da gente falar diretamente com essa galera. E focado em membros, com certeza. Porque a gente, de começo, aquela estratégia que a gente falou, que a gente vai soltar público e depois vai virar de membros. E, eventualmente, quando a gente tiver
Já um conhecimento do que é a parada, o que é o formato, vocês vão botar só pra membros. Exatamente, exclusivo. Então fica a dica aí, né? Quem ainda não é membro, Pois é, assista. coisas novas virão, né? E se não saiu um ainda, tá Já prestes a refinadas, sair. inclusive, porque Exato. a gente fez algumas vezes o Flowers do Flow com convidados. Eu quero com uma convidado. segunda edição do Quem é Mais Burro do Show do Milhão, tá? Que eu quero saber quem de vocês dois é mais burro. Pode deixar, porque é o segundo. Era esse que ele tava falando hoje que a gente tinha que gravar. Que tinha que gravar? Olha, segundo. olha nós Tá aqui, ó. vendo? Tá vendo? Tá entendendo o que é bom agora, tá vendo? Vamos pra próxima? Mais Nômade Raiz. Nome de raiz, o... Justin Bieber lá em Bieber. cima. O Justin Bieber. Você é fã do Justin Bieber? Porra, eu sou believer, sabia? É mesmo? Quando eu julgava minha prima, eu tinha uma prima um pouquinho mais nova Tá que o quê? eu. Believer. Believer. Eu digo isso porque tinha um site que ela entrava assim, e aí eu ficava zoando, nossa, lá, ficar pesquisando Justin Bieber com Selena Gomez. Eu saía, eu abria o histórico, abria todos os sites que ela via. E um era soubeliever.com.br. Esse aí era bom demais, pô. Tá aí, ó. Eu não sabia disso. Você já falou isso em algum outro podcast? Eu não sabia disso também, não, mané. Aí! Eu vi escondido, mas assim, adorava. O homem tá vermelho. É que agora que você falou, eu pensei, realmente, eu acho que eu nunca falei disso antes. Eu amei. Revelações do podcast do verdade. YouTube. Quando eu ouvi falar em Justin Bieber, foi, bom, logo quando ele estourou com Baby, né? E eu tava dando aula, então as minhas alunas, eu lembro que assim, tipo, acabou as aulas, aí tem lá que esperar o pai, por alguma razão, ir buscar. Aí, bota um vídeo aí no YouTube. Aí a gente bota o quê? Bota o Justin. Aí eu, pô, caralho, que maneiro, elas gostam do Justin Timberlake, que maneiro. Aí metia uma música lá, sei lá, do Justin Timberlake What comes maneirona. around. Aí, quem é esse cara? Aí as meninas, quem é esse cara? O Justin. Não, pô, Justin Bieber. Justin Bieber. Foi assim que eu descobri. Foi ele cantando Baby Baby com o cabelinho. Precisava assim que falar você que era as conheceu. alunas, cara? Com os alunos. Em geral. Perfeito, perfeito. E era completamente normal. Aliás, queria até trazer isso. Foi quando você dava aula de inglês? Aham. Como é que foi isso na sua vida? Você fez faculdade de letras? Cara, sim, eu fiz faculdade. Eu sempre gostei de inglês, porque eu queria entender o que os caras estavam falando no jogo, né? Que eu gostava de jogar uns RPG no Super Nintendo, e aí eu não entendi o que estava acontecendo. E era ruimzão jogar assim, porque tu não conseguia, né? E aí eu queria saber o que estava rolando ali, e eu fui aprendendo algumas coisas. Então nessa época que não tinha celular, por exemplo, eu lembro de uma vez que eu comprei por R$1, eu comprei um livro com 4 peças do Shakespeare, e outro R$1 eu comprei um dicionário inglês-português. E aí eu fui lendo, fui estudando, não sei o que, e eu fui ficando... Você foi estudando pelo dicionário? Eu fui estudando, porque... Cara, analógico mesmo, né? Não, outra parada, Outra outro parada. tempo, outro... Quando eu fiz isso daí, eu tinha 15 anos. 15 anos. Quando foi esse ponto aí de eu comprar as paradas. Mas aí eu já sabia uma coisa e outra, porque eu já lia, não sei o quê. Eu estudava, tinha uma vizinha minha, que era amiga da minha mãe, que me ajudou, me mostrou uns caminhos, entendeu? Então como eu me interessava, eu fui embora. E aí, pra mim, eu gostava de língua. Então, pra mim, foi tranquilo aprender português e inglês mesmo, entendeu? Aí eu fui estudar isso. Pra mim foi bom, o meu CR na faculdade era 9. É mesmo? Era brabo demais, pô. Tinha uma professora lá de gramática que ninguém gostava dela, eu amava. Eu tirava 10 na prova da mulher. Pra mim você era gostava. Daisy o nome dela. Cara, é porque eu gostava. Então, curiosidade, na mesma faculdade que estudou Sérgio Cabral. Mentira. Mas vocês eram colegas? Não. Ele estudou muito antes. Não é tão velho assim. Não sou tão velho. E aí eu fui sair enquanto eu tava ainda estudando, eu peguei um estágio no CNA, só que eu fiquei lá só 27 dias. Eu fiz inglês no CNA. Por anos. Meu inglês é de lá. Então, quase que eu virei professor do CNA. Porque eu tava lá, e aí um amigo meu postou no Facebook, na época, que tinha umas vagas de emprego na cultura inglesa, ele ficava postando umas vagas de emprego. Aí tinha uma vaga de emprego na cultura inglesa, e eu sabia que a cultura inglesa tinha uma estrutura que me interessava mais, que era... Sim. O que eu quero dizer? Uma estrutura empresarial mesmo, que eu sabia que o CNA era filial, era...
Tipo franquia. CNA era franquia e a cultura era filial, tinha só 2 franquias. E eu preferia ficar aqui porque, sei lá, Porque é onde é mais fácil trabalhar onde a parada acontece do que com uma filial. E aí eu fui trabalhar no escritório central da cultura inglesa, isso foi meio sem querer. Mas foi legal demais, só que quando eu cheguei lá, puta, quer mesmo saber? Quero. Quando eu cheguei lá, eu troquei uma ideia com a gerente, que o nome dela é Raquel, e ela nunca disse isso, mas eu saquei que na primeira vez, assim, ela ficou meio, putz, esse maluco aí, como é que esse maluco fala inglês? Porque eu não tinha um papel dizendo que eu falava inglês, sabe qual é? Não tinha um... Você não tinha um curso. Não tinha um curso, não tinha terminado um curso, não tinha nada. Aí ela falou assim, pô, faz o FCE, que é um dos 3 certificados que mais sinistros. O Cambridge tem os certificados que garantem para o mundo, fala assim, esse maluco fala inglês. Aí o primeiro é o FCE, depois tem o CAE e depois tem o CPE. Ela falou, pô, faz o FCE, que eu era um estagiário. Aí quando eu vi o FCE, eu falei, putz, isso daqui é fácil, isso aqui eu sei. Deixa eu ver o CAE. O CAE já era mais respeitável, tal, mas deixa eu ver o CPE. O CPE, ele era muito complicado, mas eu tinha... Nesse caso, isso foi interessante, porque pelo menos na prova que eu fiz e os que eu estava estudando, falar português ajudou, porque tem umas palavras muito cultas em inglês que elas descendem do latim. Para nós, elas são fáceis, entendeu? Sim! Então era só essa lógica, ter essa lógica na mente e tal. Então, e aí eu fiz o CPE e passei. Só que eu fiz numa... Lembra que eu te falei que a cultura inglesa tinha acho que 2 franquias? Sim. Eu fiz em uma franquia, porque se eu fizesse em qualquer outra filial, todo mundo ia saber que eu me inscrevi para essa prova. Porque eles tinham um sistema unificado. Então eu me inscrevi na franquia, para ninguém saber, porque eu fiquei com medo dos caras. Pô, lá, mandei o cara fazer FCL, meteu o CPE. Esse cara é maluco? Ainda achar que esse moleque acha que ele é. Se confundiu pra caralho, o cara é burro. Qualquer coisa assim. Aí eu fiz a prova lá em Duque de Caxias, que assim, eu trabalhava em Botafogo e a prova em Duque de Caxias é muito longe. E aí, passei. Aí quando eu passei, eu lembro que quando eu recebi o e-mail dizendo que eu passei, eu mandei pra secretaria e nesse dia, quando eu cheguei, os caras estavam, caralho, batendo palmas. Caralho! Porque eu não tinha ninguém. Na filial, acho que tinha eu e outro cara com CPE. E tinha 25 professores. E assim, isso não é de demérito não, tá? Isso não quer dizer que os caras não sabiam. É só que não, o CPE é meio que não precisa. Sabe porque é muito avançado. É, porque é muito, E você sente falta de lidar com o inglês, assim? Eu vou... Bom, dia 13, 14, 15, né? Eu vou conversar com os caras gringos, vou de novo, com os irmãos russos, que são os diretores do Vingadores. E aí você vai colocar todo o seu inglês CPA em Não, prática. só um pedacinho, porque é uma entrevista, né? Eu vou ter, acho que, pouco tempo, 40 minutos, alguma coisa assim. Então eu vou já com as paradas meio... Já feita. Tem pouco espaço, pouco tempo, né? Daí tem pouco... Pouco espaço pra você usar todos os seus vocabulários adquiridos. Mas assim, pra mim é estranho, porque ele fica meio... Adormecido, né? Não é, putz, meio enferrujado. Enferrujado, sabe? Então eu não consigo. Então, assim, não é que eu não consigo. Eu preciso. A gente tem um start, eu começo meio estranho e depois vai. Entendeu? Depois começar a pensar em inglês. Aí a coisa aí vai rolando. Aí fica mais tranquilo. É uns 15 minutos só que você precisa. Assim. Uns 15 minutos. Mas aí aí cria um outro problema que bom. Mas aí também tem esse problema em português. Eu esqueço as palavras. E pra mim, como as 2 línguas estão aqui há muito tempo, Sim. eu esqueço como falo em inglês, mas eu lembro em português e vice-versa. Tá, mas entendeu? isso aí também acontece comigo, eu vou te falar. Trabalhar numa empresa aí multinacional que fala muito inglês, o que eu esqueço da palavra é em português. Tipo, esses dias eu tava, como eu falo claim? Como que eu falo? Sabe? Mas voltando aqui pro histórico Outro dia minha de filha Jean. me deu um esporro porque eu falei cringe. Aí eu falei, pô, mas cringe significa cringe. Eu tô dizendo o que significa, não é uma gíria. Aí ela, pai, isso é tão velho. As pessoas falavam isso em 2023. Sei lá. Querido. Jean, é verdade que você era jogador de futebol? Era, tipo, profissionalmente nunca virei, mas... Mas você tava trabalhando pra isso? Tava trabalhando pra isso. E aí você morava em Portugal, é isso? Conta um pouquinho melhor essa história. Como foi, ó, eu sempre joguei futebol na rua. Meu pai gosta muito de futebol, então ele sempre me incentivou a jogar bola e tudo mais. E eu cresci num lugar que dava pra jogar bola na rua. Então a gente sempre jogava bola na rua, até recentemente a gente até tocou no assunto de eu não gostava de carnaval, porque era o período que eles
fechavam a rua pro bloquinho e tal, e eu não podia jogar bola. Então era muito específico porque eu não gostava de carnaval, sabe? Então era comum eu jogar das 9 da manhã às 9 da noite, só com, tipo, parou pra ir pra escola, sabe? Caramba! Então, era isso que eu gostava, tipo, eu acho que a coisa que eu mais fiz na vida, mesmo já faz, assim, mais de 10 anos que eu não faço, mas a coisa que eu mais fiz na vida foi jogar futebol. Então, a minha vida era isso, e aí, uma vez a gente tava jogando aqui eu já fazia aquelas peneiras e tal, entrava pros clubes jogando na categoria de base e tal. Tá. Um dia a gente jogou um amistoso contra uma equipe da Itália e o pessoal lá falou, a gente não consegue levar vocês pra lá. Mas se você e o goleiro forem fazer uma peneira em qualquer clube da Europa, vocês vão passar porque é o tipo de jogador que eles estão procurando. Perfeito. E aí meu pai ouviu isso e ficou assim, maluco, falou, é hora de virar o Neymar pai. Não tinha ainda, né? Mas era, sabe? Era essa Sim, vibe. super! Então aí ele já, tipo, passou um tempo, a gente vendeu o carro, vendeu os móveis da casa e tal. Ele foi 6 meses, ficou lá 6 meses, e aí depois foi eu e minha mãe. E aí eu comecei a jogar lá, tipo, a pegar o jeito que é português, mas é diferente, né? Então eu precisei estudar. Eu assistia o canal da Disney na TV para ver dublado em português de Portugal, sabe? Coisas que eu já tinha assistido, Feiticeiros de Waverly Place, iCarly da vida. Então tinha várias coisas que eu já sabia aquele episódio qual era, então assimilar, fiquei treinando. E aí passou um tempo, eu fui fazer uns testezinhos e tudo mais, e acabou que, dando um resumo, eu descobri que eu tinha um tumor no joelho, assim, não é bem no joelho, é que é o começo da coxa, sabe? Um pouquinho Quando pra você cima. estava lá em Portugal, você Tava lá em descobriu? Portugal, já tinha ido, já tava no Já sonho tava- de vou virar boleiro, vou bancar minha família na Europa, vou comprar um Play 3 e uma Canon 3i, foda-se. Comprou um Play 3. Comprei o Play 3, só que daí eu descobri... Pensa que foi assim, do céu ao inferno em uma semana. Nossa. Então, eu, tipo, beleza, eu passei no Benfica, recebi um saláriozinho ali, comprei meu Play 3 e a outra parte do salário que era pra eu comprar a câmera, eu descobri que tinha um tumor e eu tava de forma ilegal lá em Portugal. Putz. E aí, então, podia ser um valor muito alto para eles tratarem o meu tumor se ele fosse maligno. Então, não valia a pena, a gente entendia também, só que daí minha mãe entrou em desespero que eu era adiantado na escola, eu sempre era um ano mais novo do que todo mundo da sala. E aí quando eu fui para lá eu meio que fiquei certo, e se eu não voltasse em um período de uma semana eu ia ser um reprovado no Brasil. E aí minha mãe, que sempre se importou muito com esse lado educacional, ficava, tá maluco, meu filho vai ser reprovado. E aí a gente voltou, então aquele dinheiro que eu ia comprar a câmera, eu tive que comprar passagem de volta, e a gente voltou em uma semana e eu tava estudando aqui no Brasil. De repente foi, tipo, muito turbulenta essa uma semana aí, mas fez com que eu gerasse meio que um trauma de futebol, assim, sabe? De praticar o futebol. Sim. Aquela sensação boa do exercício me trazia melancolia, assim, sabe? Me trazia... Do que poderia ter sido. Exato, tipo, era difícil... Pô, eu tinha 14 anos, né? Então, assim, eu era uma criança lidando com uma... Vou bancar minha família na Europa em uma semana preciso voltar pro Brasil, porque senão fudeu. Então, foi... E aí, acabou que eu gerei um trauma, mas o que aconteceu? Quando eu fui pra lá, eu comecei a filmar minha vida e mandava pros caras daqui do Brasil, pros meus amigos, pros meus familiares e tal. Então, eu comecei a desenvolver um gosto muito grande pelo audiovisual, sabe? E aí, falei, bom, tá bom, a coisa que eu mais gosto é futebol, não dá mais. Agora, qual que é a segunda coisa? Audiovisual. E aí... Eu meio que, desde que eu voltei, eu me enfurnei pra caramba. Mas aí sabe? você gravava pros seus amigos? Você não postava no YouTube, nada? Eu postava no YouTube, mas, tá. assim, sempre não listado pra só pros o seus link. Só amigos. pros meus amigos, porque, assim, como eu já tô na internet há um tempo, tipo, eu comecei muito novo, eu ouvi já toda essa história de, ó, calma lá o que você vai mostrar na internet. Então, eu mostrava, por exemplo, onde eu estudava, o meu caminho pra casa. Aí eu ficava, pô... Isso daí minha mãe me ensinou que não é legal postar público, né? Certíssimo, Então, certíssimo. sabe? Então, Sim. aí eu fazia tudo não listado e aí acabei pegando o jeito, assim, porque meu pai tem uma veia artística muito grande. Eu sinto que ele é um artista meio frustrado, assim. Ele foi obrigado pela vida a fazer outras coisas, mas se fosse para seguir o que ele quer, eu aposto que ele seria algo relacionado à arte, sabe? Então, querendo ou não, eu sempre fui muito... me mostraram muito tipo de arte diferente, assim, sabe? Então, querendo ou não, isso acabou sendo útil para o Flow hoje. Eu vejo isso tudo hoje como uma grande preparação pro que eu faço hoje, sabe? Tipo, não tem uma faculdade, mas teve essas experiências, assim, que me ajudaram a entender o que eu precisava fazer, sabe? E como que vocês conheceram? E quando vocês conheceram, vocês já foram um com a cara do outro, ou um não gostou muito do outro? Como é que é isso aí? Eu não gostava do Igor. Ah, é? O Igor Conta é muito mais. escroto, pô.
Tipo, é que agora a gente já desenvolve um carinho por ele, tá? Mas é tipo, a primeira pessoa que quando você vai conhecer ele, é mó escrotão do caralho. Não é isso. É que ele é curitibano. Não, Ah. calma lá. Mas aí eu sou curitibano, mas eu nasci lá, mas eu não sou criado lá. Eu sou um curitibano não praticante, você sabe muito bem. Não, por exemplo, lá no Rio, eu encontrei alguém pela primeira vez e o cara tem uma característica esquisita, eu vou zoar. Primeira vez que eu vi o cara. Isso é... Pelo menos, Não, mas ó... eu não sei se é eu não vou falar que é normal, é porque eu... É o teu jeitinho. Talvez eu seja um babaca mesmo. Entendeu? É isso? Mas aí eu olhei pro Jean, ele tava sem... Eu não sei se ele tava de boné, mas ele tava com um oclão Óculos assim. redondinho, né? Redondinho. E eu gastei ele de Harry Potter e ele ficou puto. Não, mas sabe qual que é? Não foi contigo, especificamente. Você tava com... Porque como que a gente se conheceu? Eu trabalhava numa produtora, eu fazia uns freela lá, e o Monark, entrou de sócio eventualmente. Tá. E aí ele rolou aquela época que eles estavam começando a se conversar, descobriram que eram vizinhos e tal. E aí a gente falou, pô, vamos chamar o Igor para um vídeo, um collab aqui, que a gente tava fazendo um vídeo daquela época que tava febre fidget spinners. Sabe? Sei, lembro. E aí a gente tem um vídeo que a gente fez com ele, e aí no dia de assistir o vídeo, foi aí que causou. No dia que a gente gravou foi maneiro. Eu lembro que a gente conversou de Dota já desde o começo, assim. Só que o problema é que na exibição, quando ficou pronto aquele vídeo, você levou o Beto Cachaça e o MFA. Puta que pariu, que cara chato do caralho, assim, sabe? Eles que fuderam a moral do Igor. Porque, assim, pra mim, era um trio de escroto. Eu olhava assim, nossa, esse triozinho escroto. A gente querendo assistir o vídeo, pô, o vídeo lançando. A gente querendo assistir o vídeo pra ver como ficou. E os caras não calavam a boca. Ixi. Sabe? Eu não fiquei lembro disso. parado. E eles já estavam no fundinho, Eu assim, lembro a de turma eu ver do o fundão. vídeo, eu lembro que o vídeo era maneirão, pô. Então, na turma do fundão, assim, mas aí é que tá, não, era esses dois amigos. Hoje eu conheço eles, eu posso falar tranquilamente, dois escrotos mesmo. Mas assim, na época, eu ficava assim, caralho, que porra é essa? Sabe, tipo, a gente... Um moleque tava na minha casa e meio que ele já tava quase morando, meio que ficou na minha casa 1 mês, 3 meses, bobeado, 2 meses, ficou na casa um tempo lá. E o outro tava passando por... Era final de ano essa porra, não era? Eu acho que era no finzinho do ano. Tava passando lá em casa lá por alguma razão. Acho que a Mariana nem tava lá em casa. E eu sei que, tipo, a primeira impressão, não por causa do Igor, pra mim era o doteiro. E aí os outros dois também eram doteiros, só que os outros dois eram insuportáveis. Eles eram Escrotos, doteiros, e aí o eles Igor eram com doteiros. eles ficava um Ele- escrotão. Exato. Não é que eu com ele ficava escroto, Não, é ele que eu, entrava pro por trio. estar ali, É isso. Já é a vibe. quem com porcos anda, farelo come. Então, e não é, eu sempre falo, é porque o Marco foi me chamar de Harry Potter, só que não era isso que incomodava. Que te sabe? incomodou. O que me incomodava era que era chato pra caralho. Eram todos escrotos. Eram uns brucutu, assim, sabe? Tipo, um brucutuzão, pouco assim. refino. Tipo, É isso. Ao invés de falar com o Xixandinho aqui enquanto tá o vídeo, o cara tava falando altão, assim, sei lá. De começo não bateu, mas aí passou pouco tempo de flow, deu tudo certo, sabe? Eu me dava muito bem com o Monark, então... Quando virou nós três, era 3 brother, basicamente, Sim. sabe? Então, o clima era muito gostoso. Sim. E hoje em dia, assim, como que você vê esse clima? Mudou, não mudou? Agora que a empresa é enorme, tem um monte de gente, um monte de outros canais, enfim. Como que isso funciona? O dia a dia do Flow? Ó, eu sinto que a principal coisa que mudou aqui agora é a gente não consegue participar de tudo, né? Porque é muito grande. Antes, tudo envolvia a gente, né? Então, eu sinto que a gente consegue... Tem a casa lá do Flow, que você já foi lá, que aquela casa, eu sinto que ela é abençoada. Ali a gente consegue manter um clima de amizade, tipo, parece aquilo que eu falei no começo, que é os brothers trabalhando. Todo mundo sabendo o que tem que fazer, mas um clima legal, sabe? Porque lá não tá lado comercial, não tá lado executivo. Então lá é só uns estúdios. Só o criativo. Só o criativo, então o pessoal tende a se dar bem um com o outro, sabe? Sim. Então... existe essa vibe ainda lá, só que é difícil de expandi-la para... Tipo, eu não posso forçar o comercial a ter a mesma vibe que a gente tem lá, sabe? Então, a gente entende que tem uns lados... Setores e setores, Exato. né? E, graças a Deus, não é o meu setor que precisa ser ultra profissionalzão, assim, coxinha, sabe? Sim. Tipo, almofadinha. Isso é com os caras do comercial. E é doido que o cara do comercial, a primeira vez que a gente começou a dar certo lá, ele falou, ó, Jazão, ele já chegou lá... Seguinte, ó, eu vou comprar um relógio grande,
mas não me zoa. Porque é importante pro meu universo aqui. Eu vou chegar na reunião, vou estar com o relógio, os caras vão me respeitar mais. Tá bom, mas tá bom. Meter essa ele meteu mesmo. Sabe? Então, ou seja, já, eles sabem que eu vou zoar. Então, o clima é, assim, é amistoso, tipo, é legal, sabe? Eu não tenho que reclamar em que... A gente tem muito estresse para lidar, tem vários problemas internos, porque quanto mais cresce, mais pessoas, mais difícil de lidar. Só que a gente tende a ter coisas pontuais. O geral é um clima gostoso, sabe? Tipo, é bom de trabalhar A gente entende que tem mais pressão, mais responsabilidade, mas eu consigo traçar um paralelo com lá atrás, sabe? A nossa sala do Flow lá, ela é abençoadora. Bom, o que mais que a gente tem aqui? Mais Nômade Raiz, muito fã do seu próprio podcast, Fernanda Haddad, que teve lá semana passada. Vocês estão grandões em política, né? A gente vai falar sobre isso depois. Sim, tem ali o Flow Games também, que apesar de ser nossa, eu consumo pra valer mesmo, assim, sabe? Tipo, porque como eu não tô lá no dia a dia, pra mim tudo é novidade, sabe? Então, eu realmente uso eles como minha fonte de notícias gamer pra valer, assim. Tipo, antes era tudo picotado, agora... Não é porque é do Flow. Não é porque eu consumo. É bom pra caralho. Exato. É assim, deu certo porque é bom pra caramba. Eu fiquei muito curiosa com o vídeo Declive Moral no Carnaval de São Paulo, mais 3 gringos. O que aconteceu nesse vídeo, já que você viu quase até o final? Não, eu vi até o final e voltei porque foi uma parte absurda do filme, do vídeo. E assim, é o Caio Dell'Acqua, né? Ele faz... Esse moleque aqui... Caio Dell'Acqua. Esse moleque aqui é o Caio Dell'Acqua, tá? Perfeito. Esse moleque, ele surgiu na nossa vida porque ele foi trabalhar pro Arthur Petri, que fazia um podcast com a gente. Tá. E aí, o Caio Dell'Acqua... Isso é público. Quando ele foi lá no Flow, a gente falou sobre isso. Quando ele veio, assim, ele não é de São Paulo. Não, é do interior. E aí ele veio pra ficar lá com o Petri, não sei o quê. E nessa época, a gente era muito mais guerrilha do que é agora. Então meio que morava todo mundo junto. Ele veio morar com a gente. Por quê? Porque ele alugou uma casa junto com outro moleque, com outro cara. E a cama... E aí ele falou assim, cara... Todo dia o maluco tava com uma mulher diferente. Mentira. Ele começou a achar que o cara era cafetão até. E aí, daí pediu socorro. Ele literalmente falou, cara, tem qualquer coisa, qualquer cantinho, qualquer... Eu durmo no banheiro. E eles dormiram num lugar que eu acho que era pior do que um banheiro. Eu queria poder prover um banheiro, tá ligado? Mas não dava. Mas enfim, e aí ele foi criar conteúdo, foi com o Petri, aí beleza, foi se desenvolvendo como comediante, como criador de conteúdo, não sei o quê. 158 mil views. E aí tem uma particularidade dele, que ele é um dos poucos caras que eu consegui ensinar pessoalmente. Quando a gente estava começando o processo de podcast, que eu desenvolvi aquele método que a gente usa até hoje, ele era um cara que ele chegou no momento que eu não tinha um zilhão de coisas para fazer ainda. Então tem ele e o Vitão, que hoje ainda tá com a gente, que eles são os caras que eu literalmente sentava do lado, segurava na mãozinha, sentava eles no PC, assim, isso por causa disso, com a maior paciência do mundo. Então, eu gosto demais de ver que o Caio pegou todo esse conhecimento que a gente fez junto. Sim, e despontou como uma coisa sozinho, sabe? Despontou sendo ele. E é muito legal que os conceitos dos vídeos dele é ele falando com alguma coisa engraçada, assim, tipo, algum lugar peculiar. Esses dias ele tava com um cara que conserta a máquina de escrever. E aí é 40 minutos de vídeo e é bom pra caralho. Explica isso pra mim, Mari. Eu vou assistir, chegar em casa agora. É bom demais. E vou procurar Caio Dell'Acqua. Aí você que tá assistindo aí também, ó. Se você não conhece, é resenha. Bom. É resenha demais. Resenha garantida. Ele é muito bom. Tem ali o histórico do Jean é muito mais legal que o meu. Por quê? Porque o meu é tudo a mesma coisa. Não, calma aí. Nós vamos chegar lá. Calma aí, a gente chega lá depois. Mas você vai ver. Bom, basicamente ali o segundo ali é um vídeo de Dota 2, que é um jogo, e basicamente saiu uma atualização. Como assim? Dota 2 é um jogo. Não, porque Dota é muito mais que um jogo. Já dizia o Pitch Mané. É verdade. É muito mais que um jogo. Perfeito. E aí saem umas atualizações que às vezes eu preciso ver o que tá acontecendo, aí eu vou ver também. Daí a musiquinha, música do Freud sempre, não importa se é no canal dele ou fora. Eu tô sempre gosto consumindo. do Cazé TV ali. Vocês assistiram Olimpíadas no YouTube? Eu assisti, acompanhei basicamente, quer dizer, tudo pela Cazé TV. O que eu via de Olimpíadas é da Cazé TV. Eu fico muito feliz quando rola isso daí, ó, do jogo completo, semifinal de Paulistão rolando lá, pra mim é gostoso de ver, porque eu sou corintiano, eu adoro ver ainda mais macetando o Santos. Mas é bom demais de ver que isso tá na internet, porque eu sinto que assim, é meu irmão aqui, ele tá sendo fortalecido, tá tipo, olha o que ele tá conquistando, quando a internet sabe? ganha
quando o Cazé ganha, a internet A ganha. internet Quando o ganha. Galvão Bueno vem pra internet, a internet ganha. Fátima né? Bernardes, Por aí etc. vai, é. Sim, é isso mesmo. O que mais que a gente tem? Aí o resto é ciência. O resto é ciência em inglês. E um vídeo que eu fui mostrar pra Lulu, que era do Mario Kart Live, o Home Circuit, porque eu consegui comprar outro carrinho. Mentira. Então agora eu tenho 2 carrinhos, porque eu comprei Vai um carrinho rolar. tem 2 anos, quase 3 anos que eu comprei, e nunca consegui usar porque só tinha um e não tem graça nenhuma jogar sozinho. Né? Agora eu consegui comprar outro, e eu já tô desenrolando com o cara que me vendeu esse pra ver se não tem mais 2, que eu preciso de... O legal era com 4. Com a família toda. É, o legal era com 4. Legal. Aí, sei lá, tava vendo aqui o Fiaspo falando do Polystation. Isso aqui é um videogame histórico que vendia em todos os camelódromos de todo o Brasil. E isso aqui é porque eu gosto muito desse gênero de jogo aqui, o beat'em up, que é um gênero de jogo... Geralmente, vai no Mega Drive, Super Nintendo, é velho, coisa velha. Então, mesmo você não fazendo mais conteúdo de game, você continua consumindo e jogando... Eu gosto, mas assim, o lance é que eu gosto, tá vendo? É coisa velha. Sabe? Tá. Os meus videogames que ficam... Por exemplo, eu tenho um Play 5 e um Xbox, o mais novo aí, o mais sinistro. Na caixa, desde que lançou. Lançou, comprei e tá na caixa. Mas o meu Dreamcast tá lá. E o resto é ciência, porque, sei lá, em inglês, porque pra mim faz pouca diferença, graças a Deus. Sim. E não sei, acho que a thumbnail... A verdade é que o algoritmo me entregou esse. Tirando aquele eu vi a cara do Neil deGrasse Tyson, tem que clicar. Né? Se tu tá lendo ou escutando sobre ciência e tu viu aquele cara e não clicou, tu errou. E qual que é o segundo ali? Tá falando do quê? Ele tá falando... Eu parei logo no começo que ele tá falando merda. Tá falando do... o moá. Não, a pira meio que vamos morrer. E não morremos, né? Não morremos. Já faz um tempinho, né? Não morremos. Aí eu, nem vou, foda-se. Amém, que bom. Bom, agora... não, ainda tem mais um. Tem um jogo de luta aqui também que... Pô, um loopzinho pra saber pra arrebentar os amigos. É sempre bom, né? Dar uma macetada no amigo, deixar ele triste. E esse vaping is too good to be true aí? Isso é porque... Bom, eu parei de fumar vape, mas Você parou? Parei, minha Aê! Minha filha me fez parar de fumar vape, eu não tive escolha, não. Ah, é? É. Ela manda em você? Com certeza. Como a pergunta é essa? Eu sou um bonequinho só, não sabia? É o ursinho carinhoso da filha, sabe? Mas é basicamente... Então, tem um de curiosidade ali, ó. Esse aqui eu cliquei pra ver mais porque eu queria entender o que tá acontecendo com esse tipo de vídeo. Tá tendo uma porrada de canal fazendo esse tipo de vídeo, que é um desenho simplão, um cara falando alguma coisa com um desenho simplão só pra ter alguma coisa... Mas isso aqui, esse é a mesma parada. Aqui tá um desenho complexo, mas tu clica no vídeo e é uns palitinhos. Sabe qual é? E eu tava querendo... Esse aqui foi o primeiro que eu vi estouradão do nada. Acho que esse canal tem 1 ano só. Sabe? The Paint Explainer, o nome do canal já diz, né? É o cara que vai te explicar as coisas pintando, desenhando, não sei o quê. E é uma coisa que a gente vê mesmo como tendência, inclusive pra podcast, né? Podcast só de áudio, mas se você coloca só de áudio no YouTube versus você colocar uma animação, qualquer outra coisa, faz diferença. Faz sentido. Faz diferença. Faz diferença pras pessoas. Eu acho que elas se sentem mais parte do conteúdo, de alguma forma, né? Querendo ou não, foi isso que a gente tirou vantagem lá atrás, porque o Flow, quando a gente teve a ideia de fazer lá, que eles estavam me falando, a gente estava elaborando junto tudo como ia ser, eu estava estudando sobre como, tipo, a atenção. Para você prestar atenção de fato em algo, você tem que estar, pelo menos era o que eu via, com 2 sentidos focado naquilo. Então, eu via no podcast que a gente antes era só áudio, e aí ia passar a ser audição e visão também. Então, você tinha mais chance de chegar no estado de flow assistindo aquilo, sentindo que você tá junto ali e tudo mais. Então, é uma das coisas que a gente já concluiu lá atrás e que precisa do visual também, seja com as pessoas através das reações, seja uma pequeno arte, desenho, uma coisa... qualquer nada coisa. A ver, uma coisa simples, como você falou, né? Bom, mas agora tá na hora da gente abrir a cozinha do Flow. Vocês estão preparados? Vamos. A gente vai começar entendendo um pouquinho melhor como que foi o ano passado para vocês, o último semestre do ano passado, porque vocês tiveram projetos específicos, principalmente relacionados à política, né? Então, eu queria trazer um pouquinho esse assunto antes, assim, quando vocês criaram o Flow, vocês imaginaram que anos depois vocês estariam fazendo esse tipo de conteúdo, debate político, ter parceria com o Nexo, parceria com o Google Trends? Como que foi, tipo, pra vocês, quando vocês estavam lá nesse debate, olharam pro lado e falaram, caralho, aconteceu? Bom... O debate em si,
não sei se fazia parte do plano inicial, não, tá? Mas tem um impacto no jeito que as pessoas se comunicam, no jeito que as pessoas tomam decisões que tem a ver com a sociedade e tudo mais. Esse era o plano desde o começo, com certeza. Então, em 2018, quando a gente começou o Flow, a gente sabia que em 22 a gente ia conversar com os presidenciáveis. A gente ia trabalhar para isso, sabe? A gente era um objetivo claro. Era um objetivo claro. Que a gente então você já tinha essa ambição? Já, porque a gente começou bem na época que estava rolando as eleições de 2018. Extremamente polêmicas, né? Então. E aí eu lembro muito bem do momento que a gente sentou e falou, caramba, o próximo todos os 4 principais vão conversar com nós aqui, né? E é isso. E então virou um objetivo, tipo, algumas da to-do list lá, esse tava lá, sabe? Era uma coisa que, pô, Monarch Day no mesmo ano e assim, mesmo assim a gente falou, a gente não pode abandonar esse objetivo inicial, vamos fazer de tudo para agora. Se a gente não fizer, vai demorar mais 4 anos. Ou pelo menos 2, né? Não da mesma proporção, mas enfim. Sim. Era um objetivo claro. Isso é uma parada doida mesmo. Porque assim, tudo aconteceu na hora certa, inclusive, né? Porque se não tivesse rolado naquele momento, muita coisa a gente teria perdido o bonde de umas paradas. Sabe? Então, assim, o plano... ainda bem que deu certo mesmo. Mas tem uma galera que, no final de 2022, especialmente quando terminou lá que eu sei que você está falando do debate, estamos falando de 2024, mas já que a gente está falando de como foi o lance da política, como é que eu fui parar ali, foi uns caras me entrevistar perguntando como é que eu me senti quando estava lá o presidente, porque que eu saiba, nenhum outro programa original da internet chamou um presidente em exercício e ele foi. Então eu acho que só tem o Flow. Essa moral aí é sua. Nem... É só o Flow mesmo, sabe? E aí... primeiro, né, no caso, porque depois chegou a ter. O próprio Bolsonaro foi lá no Vilela. Sim. Então, a gente foi o primeiro desses aí, porque não era uma parada... o próprio Joe Rogan, que era quem a gente olhava, teve que esperar o próprio Obama sair do mandato para poder conversar com ele, sabe? Bom, lá é muito mais complicado também, não sei se é até sacanagem comparar com ele. Com certeza, mas eu digo que tudo... Antes a gente olhava para lá, até a referência que a gente tinha já nos dizia que era difícil isso acontecer, e mesmo assim... Mas é um movimento que vai acontecer naturalmente, tanto que ele, no Brasil já tá rolando, né? Mas enfim, aí pula no tempo. Aí eu respondi pros caras na entrevista lá. Não, eu sabia, porque era o nosso plano, a gente sabia desde 2018 que em 2022 a gente queria fazer isso aqui, então a gente construiu para isso. Aí em 2020 a gente falou com os caras da Prefeitura de São Paulo, ao longo do tempo fomos falando com outras figuras importantes e tal, mas não porque eu queria ser um programa de política, porque eu queria ter um impacto na sociedade, eu queria que as pessoas melhorassem não é melhorasse. Eu queria que as pessoas votassem prestando atenção no lugar certo, principalmente quando a gente está falando de política. Porque a gente também fala de ciência, né? Também fala de outras paradas. Mas, votar num cara porque eu sou fã dele é o jeito errado de votar, sabe? O jeito certo de votar é o que você tá falando, o que você vai fazer, qual que é, quem que é os caras que tá contigo, quem são... Deixa eu ver esse projeto inteiro aqui para ver o que se dá para votar em você. Porque concordar 100% com alguém, ninguém vai nunca, sabe? Até com o cara que você... Até com o seu lado. Eu sei que no seu íntimo, você que tá ouvindo aí, ó. No seu íntimo, tem aquela paradinha que fala, pô, aí não, ele se passou. Certeza, porque tem. Então ninguém é, né? Então, queria fazer com que as pessoas, sejam mais... tomem as decisões um pouco mais embasadas quando a gente tá falando de política. Então, parecia natural fazer um debate. Porque o que estava acontecendo nos debates? O contexto dos debates de 2024 era não um debate. Exato, foi logo depois do incidente da cadeira. Da cadeira, Era não debate, era briga, era acusação, não tinha... Você entrava e saía do debate sem saber a proposta de ninguém. Porque o cara que queria falar de proposta não conseguia. Então, vamos tentar fazer o nosso. A gente fez as regras para isso acontecer, né? Só que a gente deu azar no sorteio. Porque os caras falam que a gente armou para atrapalhar um determinado candidato. Mas esse determinado candidato, ele só conseguiu causar o que causou porque a gente deu azar no sorteio. Por sorteio, ele ficou na posição que ficou, que foi em último. E aí, vamos lá, se tem uma regra... Vamos lá, estamos jogando um jogo, beleza? Esse jogo tem uma regra, que se eu infringir essa regra, eu tô fora, beleza? Puta, se você infringe essa regra aí nos últimos 20 segundos, não faz diferença. Exato. Né? Sim, porque todo o negócio já aconteceu. Já aconteceu tudo. Então, no fim, a gente deu azar. Os caras falando que a gente amou para se dar bem, sabe?
Então, mas o objetivo é esse. O objetivo é, cara, é ser relevante, fazer com que... ter um impacto. Trazer uma conversa que importa, né? Algo que importa. Algo que... E assim, não que não tenha os derrete sério, os brain rot. Tem os brain rot, porque, cara, tem os brain rot. Pô, outro dia tava lá o Afonso Padilha num Extra Flow e foi brain rot. Pô, anteontem, a gente fez um Extra Flow lá também, pô, reagiu nas paradas, entendeu? Tem também. Sim. Tem uns amigos que vai lá, mas o objetivo é ter a melhor conversa possível, mas com uma função, sabe? Por isso que eu sou chatão pra convidar os outros. Pô, tu não me convida nunca. Pô, cara, você... Pô, você é chato, mano. Não, pô. Não é bem isso. Às vezes não é isso. Às vezes é onde eu vou encaixar... Como que vai render? Não é só porque você é famoso? Sim. Não. Então, vamos dar uma olhada em como é que foi o impacto desse debate no Analytics do Flow em 2024, no segundo semestre de 2024, a partir de agosto. Vocês estão vendo aquele pico ali? Simplesmente é o debate. Quando vocês fizeram, vocês imaginavam que ia dar isso? Quase 7 milhões de visualizações, assim? Eu chutei bem menos. Eu achei que fosse dar uma galera. Mas eu não lembro exatamente quantas pessoas tinham ao vivo, mas tem muito mais gente ao vivo do que eu esperava. Do que acho que o Flow já fez na vida, talvez só em 2022. Não sei, eu não lembro, mas tinha 1 milhão? Até mais, eu acho. É que não tinha de verdade, né, Mari? Ih, menino, não brinca com isso, não. Vamos Mas falar baixo. Mas é que, assim, como vai cortar, o próprio YouTube no estúdio já me dá cortado. Não, a gente já avisa, né? A gente já tem as nossas... Tipo, vai mudando. Você clica ali, tá um número. Aí amanhã tá outro número, porque vai cortando todos esses irregulares. Todos os spams irregulares. Inclusive, se daqui a 2 semanas a gente descobrir o que não tinha pego, a gente vai diminuir também. Não, eu acho que eu tô de acordaço, entendeu? Sim. Eu não acho que o YouTube tem culpa nessa, maluco. Não, porque e não é tem isso o que aí. fazer, E né? isso aqui já tá corrigido. Já tá corrigido. Isso aqui já tá Entendeu? corrigido. Isso aqui é coisa que a gente já corrigiu. Então, esse foi o resultado É real muita gente, mesmo. cara. É muita gente. Vocês impactaram muita gente. Eu acho que tem... boa parte aí tem a ver com... Bom, primeiro que isso daqui aconteceu num evento só pra São Paulo. Né? Imagina se fosse Brasil. Mas, de certa forma, foi um evento que tomou proporções nacionais, porque eu tenho um determinado candidato que ficava arrumando confusão. E aí teve um soco na cara no nosso debate, no finalzinho do nosso debate, né? Porque o cara causou... Assim, e logo depois o evento da cadeirada, que tá todo mundo querendo ver como que ia ser. Ver como é que ia ser. Qual que é o também, próximo? O que vai acontecer no próximo? Pra mim, a grande parada disso daí tudo é... Vamos lá. Esse debate existiu muito por causa da vontade do Tramontina e do Flow News. Perfeito. Tá? Essa que é a verdade. Tanto que no dia lá ele falou pra mim, ele me chamou no canto, já com a gravatinha, microfonando, ou sei lá, ou se aprontando, e falou assim, cara, tem que tomar cuidado, né? Aqui as coisas que a gente deseja acontecem. Cuidado com o que você deseja. E aí, então assim, eles fizeram a maior parte do corre. Desse sabe? trabalho todo, de ir atrás das pessoas, Sim. fazer o... assim, eu ajudei sendo o Flow, sabe? Então, sendo o Flow, eu consigo mandar umas mensagens diferenciadas, entendeu? Aí rolou, mas assim, rolou e assim, eu também acho, não sei, que talvez tenha sido... Eu acho que esse foi o maior debate feito por um veículo original da internet de uma cidade com uma importância perto da de São Paulo. Sim. Né? Então para nós, esse que é o marco. O view é legal, mas para nós olha só o que dá para fazer, gente. Tá vendo o que dá para fazer aqui com honestidade e direito? Que foi a mesma coisa que a gente fez podcast, né, na verdade. E aí ver que tem veículos respeitáveis de comunicação dizendo, porra, bom, hein? Parabéns. Não é para eu me sentir bem, é mais pra, putz, olha, pararam de brigar comigo, sabe qual é? Porque brigaram, não que não briguem ainda, ainda tem os que brigam, mas brigam comigo o tempo inteiro porque a princípio não era pra eu estar nesse espaço. Entendi, sabe? Sim, tem isso também, né? Então você é o cara que conversa com o presidente de bermuda e chinelo, pô. Exato. Entendeu? Aí você não pode fazer isso, entendeu? Então, mas sinto que tá diminuindo, cara.
Porque não tem muito o que fazer, né? Tem que aceitar, né? Tipo, quando eu acho que é uma coisa que a gente sempre falou que é uma maratona, sabe? A gente sempre viu isso como uma maratona. A gente... É longo o trajeto, sabe? A gente vai fazendo coisinhas, se mantendo real, se mantendo fiéis a nós mesmos. E aí, com o tempo, eu sinto que a galera vai entendendo isso, sabe? Porque é normal, tipo... Hoje em dia é fácil você atingir um hype, né? O objetivo não é ficar rico o mais rápido se possível. Se manter que é foda. Entendeu? Então, e aí se manter... uma empresa duradoura, né? Que é o que vocês estão tentando... se Deus quiser, quando a gente não vai estar mais aqui e ainda vai estar existindo o Flow, sabe? Sim. Então, é uma coisa que a gente sabe que ele é a longo prazo e como a gente deita a cabeça no travesseiro tranquilo em questão de... Não, estamos nos mantendo fiéis a nós mesmos, eventualmente eu gosto de acreditar que as pessoas percebem isso. Porque não é como se gostaram de nós de começo. De começo a impressão foi negativa. E aí foi passando o tempo e a pessoa passou a entender. Não é que concorda com a gente, mas entende o nosso papel nessa que a gente acabou virando no Brasil, sabe? Então, é maluquice, né? É maluquice. Porra. É maluquice pra tu? Eu tava outro dia dando aula de inglês, porra. Exato! Já era maluquice quando eu tava fazendo vídeo de Mario Maker. Agora que eu tô... Sexta-feira eu vou conversar com o Bolsonaro de novo, é muita maluquice, pô. Não, isso aí é loucura, pô. Isso aí é loucura porque eu acho que pra vocês... Pra internet é uma coisa muito louca. Em 2022 já era louco um presidente num podcast, sabe? Aí chegou 2024 e vocês falaram, não, a gente vai fazer um debate. A gente é maior do que TV, a gente vai fazer um debate. Calma, isso aí é você falando. Isso aí sou eu falando, eu posso falar. O YouTube, gratuitamente, pra quem pudesse, pra quem quisesse, entendeu? Então eu acho que isso é muito democratizar e falar num idioma que as pessoas entendem. Falar de uma forma que as pessoas conseguem compreender e entender, cara, isso é importante mesmo, tá ligado? Então acho que vocês têm um crédito muito, muito massa nisso. Essa é a ideia, porque, que nem eu te falei, pô, olha aqui o que dá pra fazer, né? E assim, a maioria das várias coisas que a gente faz olha só o que dá pra fazer. E tem algumas coisas que se eu falar, eu até fico parecendo babaca, é melhor deixar quieto, entendeu? Então deixa quieto. Vamos dar mais uma olhadinha em como é que foi o impacto do debate no canal em 2024? Então, só nesse segundo semestre de 2024, vocês tiveram 525 milhões de impressões. 525 milhões de vezes que o YouTube recomendou o conteúdo de vocês em algum momento na plataforma, tá? É muita coisa, gente. Vocês param pra pensar? É muita coisa. Isso... Metade de um bi. Puta, era melhor eu estar aqui te perguntando as coisas. O que você quer saber? Me conta. Quero saber, o que impulsiona as impressões? Vamos lá. São os primeiros minutos do vídeo. O que faz essas impressões bombarem assim pra cacete? Cara, o que faz uma impressão bombar, o que faz um vídeo ser recomendado é as pessoas clicarem, as pessoas assistirem o comportamento do usuário. A primeira pessoa que assistiu seu vídeo... Oi? Mas não é ovo e galinha isso aí? Porque, veja, pra eu clicar eu tenho que ter visto. A gente vai sempre recomendar e mandar os vídeos pra quem é o mais hard consumer de vocês. Alguém vai ver. Alguém vai ser impactado com esse post, certo? Tá. Aí essa primeira pessoa vai lá clicar. Viu o vídeo todo? Pô, um puta bom sinal. A gente vai indicar pra mais pessoas. Teve uma pessoa que clicou e nunca tinha clicado no Flow, pô, a gente vai mandar então pra outras pessoas que têm um perfil similar dessa pessoa. E assim você vai pulverizando o seu conteúdo, entendeu? Entendi. No caso do Flow, assim, você falou que agora a gente tem, e é verdade, assim, isso aqui a gente tá falando do debate. Tem esse lance de estar junto com os caras, de falar do assunto política, né? E o assunto política funcionar de certa forma. Exato. Lá, né? Pra mim, isso não é que... Putz, como é que eu vou te falar isso, cara? Veja, eu não queria que o Flow fosse um canal de política. Eu queria que esse assunto fosse tratado como um assunto normal dentro do Flow. Sabe qual é? Sim. Só que aí tem algumas paradas que já se espera que eu vou fazer. Entendeu? Eu já não tenho mais como não fazer. Tipo, sim. Ano passado eu tinha que chamar os candidatos à prefeitura de São Paulo, porque todo mundo esperava isso. Tipo, a nossa galera e tudo mais, sabe? Sim. Então, tamo nessa agora, né? Pra mim, é interessante porque é um caminho mais prático de ter algum tipo de influência em como as coisas funcionam, fazendo com que as pessoas pensem, mas também é muito difícil, cara, porque ninguém quer apoiar os caras que tá falando de político. Também tem isso, né? Eu acho que a grande maioria das marcas não estão preparadas para criadores que se posicionam ou que pelo menos que tocam, põem um pezinho na água
E aí sabe o que é a dificuldade? E desculpa desabafar isso pra você. Porque Imagina. tu vai trocar ideia com os caras, eles acham muito maneiro. Vem falar comigo. Sempre, assim, 90% das vezes é falando sobre algum episódio que ele viu com algum político da preferência dele. Mas me apoiar, mano. Eu tô fazendo sozinho. Assim, sozinho, uma hora eu vou ter que parar, né? Não, perfeito. Perfeito. Tem que meter mesmo essa pressão, porque essa galera consome e não quer tipo, Pô, não botar quer- um dinheirinho aí. Me ajuda. Pra eu botar aqui seu logo na mesa? Na época do Bolsonaro e do Lula, em 22, os caras... Teve gente que pôs lá, a Insider, por exemplo, e ganharam dinheiro pra cacete. Muito dinheiro. Porque vendeu muito. A Insider é uma mãe pros criadores do YouTube, cara. Tá com todo mundo. Tá com todo mundo. Bom, além disso, vocês tiveram 25,9, quase 26 milhões de visualizações dessas impressões, né? E uma duração média da visualização de 26 minutos, o que é muito alto. Não, é um absurdo isso. É muito alto, principalmente porque vocês não fazem só live, né? Vocês têm outros tipos de conteúdo dentro do canal que faz essa duração média cair. E o tempo de exibição de impressões em horas, ou seja, 11 milhões de horas as pessoas ficaram no conteúdo do Flow só de agosto até 31 de dezembro de 2024. Você tem noção disso? Não, outro dia os caras estavam mandando lá no grupo lá que a gente fez, que o Flow tinha passado já 1 bilhão de views. Aí, porra, 1 bilhão mesmo. Filho. 1 bilhão é sempre assustador. 1 bilhão de qualquer coisa é 1 assustador. bilhão de qualquer coisa, Vamos na próxima? E aqui, queria trazer as origens de tráfego, ou seja, da onde que veio aquelas impressões todas, né, que a gente tinha visto antes. Então, por incrível que pareça, o Flow está fazendo um grande trabalho com shorts, tá? E eu vejo que vocês estão cada vez mais investindo em shorts, acho que a gente poderia falar um pouco disso depois também, porque o formato podcast normalmente é um formato resistente aos shorts. Eu queria... Tu pode me dizer quais são os benefícios de fazer... Shorts? Posso. Tipo, por que... Veja, provavelmente... E já que não é o meu foco, tudo bem. Mas provavelmente não tem um ganho significativo de AdSense com shorts. Pois não, ainda não. Mas não é isso que eu estou buscando mesmo, no meu caso. Mas eu participo dos grupos de outros criadores que, para eles, isso tipo, faz diferença pro cara escolher postar o shorts ou não. Pra mim, eu mando e alguém faz, entendeu? Sim. Pro cara, ele tem que fazer. E aí é outro rolê. Outro trabalho. Né? Então, se ele não entender... Porque eu falar pro cara, ele vai falar, pô, pra tu é fácil, pô, tu manda alguém fazer, alguém faz. Sim. Pra mim, é um rolê. Pra mim, não tá valendo a pena. Essa matemática vale a pena... Tipo... Fazer mesmo que seja um podcast, fazer shorts hoje num canal de podcast é uma estratégia válida, dado o trabalho extra que adiciona? Sim, porque os shorts hoje em dia é a melhor forma de você encontrar novas pessoas. De novas pessoas te encontrarem, na verdade. De novas pessoas encontrarem seu canal sem nunca terem pisado o pé lá. Sabe, se eu nunca cliquei num vídeo do Flow, talvez o algoritmo dos shorts vai me mostrar, e 31% da origem de tráfego de vocês vem do feed de shorts, ou seja, uma galera que começou a ver os shorts e foi pro vídeo, e foi pro canal. Então, é a porta de entrada. A gente costuma falar que os shorts é o cartão de visitas. Isso não... Assim, o grande medo do criador... Tem umas perguntas aqui que eu já sei a resposta, tá? Mas o grande medo do criador... Desses criadores que eu tô te falando que estão nesse grupo aí, eu posto shorts e os shorts atrapalham o meu canal. Tá maluco, né? Tá maluco, gente. É loucura. Mas eu falar pros Você, 10 cara... anos de YouTube, você sabe que os mitos vêm e vão. Nossa, eu já fui um propagador... De mitos. Número 1 de mitos, né? Hoje, felizmente, eu consigo mandar um salve e entender o que tá acontecendo, né? Hoje vocês têm algum mito, alguma coisa que Cara, vocês não, fazem? porque hoje a maioria das coisas a gente entende ou pergunta. Assim, eu já chegou num ponto, eu até tô gostando de ouvir as suas respostas, porque eu fico, então tá bom, então eu tava pensando certo. Então eu tô alinhado com o que... Porque a gente fez os shorts de propósito nesse sentido pra trazer gente nova, sabe? Sim. Ele não foi visando melhorar o AdSense, foi justamente atrair gente, porque tem um pessoal que eu vejo que consome hoje os shorts do YouTube. Sim. Sabe, eu tenho amigos que eles só consomem única e exclusivamente os shorts. Então, querendo ou não, vai chegar pra ele ali eventualmente, sabe? Eventualmente vai chegar, principalmente quanto mais pessoas assistirem, se vocês tiverem um bombado, vai chegar em mais gente. E hoje em dia, cara, vocês veem, mais do que vídeos sugeridos, é feed de shorts pra vocês. Então, tá fazendo, sim, uma grande diferença em trazer novas pessoas pro canal. Isso é muito doido. Tá no dado. Tem os caras olham lá e, putz, que deu pouco view esses shorts. Mas não é isso, cara. É outro joguinho. A gente tá jogando outra parada. E tem outra coisa. Pra mim, eu gosto muito quando a minha mensagem vai mais longe. Entendeu?
Então, assim, eu me dou por satisfeito, sabe? Tipo, pô, não ganhei nem nada ali, 10 centavos. mas foi longeão a mensagem, Exato. beleza. Mas eu entendo que tem uns Quem tá caras que... começando, eu entendo, assim, você vai priorizar vídeos que vão te dar um AdSense melhor, isso é... Mas, assim, citando um outro criador, já que a gente mostrou aqui, não tava no meu histórico por acaso, eu vejo bastante shorts dele, é o Buraco Retrô. Os caras chamam ele do Buraco. Qual é Buraco? Perfeito. Ele faz muita live de Castlevania e aí ele faz uns shorts de curiosidade de Castlevania e eu gosto, aí eu fico vendo vídeo pra cacete. E eu descobri por causa dos shorts. Viu? Então tá funcionando. Tem alguns que eu descobri por causa dos shorts. Perfeito, então tá funcionando. Bora pro outro. Bom, agora a gente vai dar uma olhada no Analytics de 2025 do canal, tá? Então a gente tá num momento onde vocês não postaram em janeiro, né? Começaram a postar meados de fevereiro e isso trouxe uma queda no canal, né? Então, comparado com um período que foi super bem, que foi de 24 de outubro a 31 de dezembro de 2024, vocês tiveram uma queda de visualizações, de tempo de exibição e de inscritos, mas isso é normal e eu até queria que vocês falassem um pouco disso pra acalmar o coração dos criadores, que quando vem um negócio desse, que o negócio não tá verde, que a setinha não tá verde, pensa, meu canal acabou. Ó, não é que eu também não penso não, tá? Mas é que agora a gente já sabe que não acabou, sabe? Sim. Por quê? O criador acha, quer dizer, no que acontece no fim do ano? No fim do ano começa a ter anúncio pra cacete no YouTube. Isso. Aí o criador fica, porra, meu irmão, estourei, agora eu vou lançar vídeo pra cacete. Já fiz isso pra cacete. Vídeo pra cacete. Só que o que acontece quando tu solta vídeo pra cacete? Todo mundo tá soltando vídeo pra cacete. E aí todo mundo tá soltando vídeo pra cacete. Vídeo pra cacete no YouTube. O cara que tá assistindo, ele continua tendo o mesmo tempo que ele tinha pra assistir antes. Exato. Aí talvez até menos, porque agora ele tá de férias, não sei o quê. Foi Fim de fazer. ano. Foi fazer outra parada e tudo mais. E aí os views caem. Só que como tu fez vídeo pra cacete e tava tendo mais anúncio, até que segurou a onda, de repente tu ganhou até um pouquinho mais ali em dezembro, né? Mas aí, cara, quando vira janeiro, não mudou o que o cara que tava assistindo tá fazendo, que ele ainda tá de férias, ele ainda tá sei lá onde, né? Até, você vai mais ou menos até o carnaval ali, na verdade. Até pra arrumar convidado, no meu caso, é complicado. A nossa primeira semana de janeiro caiu inteira. Tipo, na semana. Tipo, domingo caiu a semana inteira. Caramba! De fevereiro, no caso, né? E aí, pra gente ainda teve um agravante que o Igor foi viajar, né? E aí ficou ali uma semana e pouco sem os episódios ao vivo, que foi quando você foi pra Polônia e tal. E aí a gente faz uns episódios, a gente tinha feito uns episódios gravados, só que a gente sabe que não é a mesma coisa, sabe? Sim. Então, esse daí foi uma parada que ajudou também a diminuir, mas é aquilo que o Igor tava falando, já é esperado, tipo, veio todas as marcas botam a grana ali no final do ano, Natal, não sei o que, vira o ano, tá todo mundo meio... Tipo, tá tudo meio embaixo os valores, né? Então, querendo ou não, impacta... Tá meio estranho. Janeiro é um mês estranho, pô. Até por isso que a gente decidiu não fazer em janeiro esse ano. Foi a primeira vez de todos os tempos... Desde 2018, é a primeira vez que vocês não postam em janeiro. Não postamos porque a gente entendeu que, assim... saúde mental. Preferimos... Vamos tirar umas férias um pouquinho mais longas. E assim que passar carnaval pra valer, a gente começa um pouquinho antes, mas quando passar carnaval pra valer, aí que a gente começa pra valer mesmo, sabe? Porque até agora a gente tem feito bastante compromisso externo, né? Porque não é literalmente trabalhando ali no Flow, no estúdio, gravando e tal. É fazendo compromissos periféricos que a gente daqui a pouco não vai ter tempo de fazer de novo, sabe? Então já resolve então vocês tudo estão agora. usando esse começo do ano pra agilizar coisas que lá pra agosto vocês não vão ter tempo pra fazer. Mas aí, lá em agosto, vai ter um monte de coisa pra eu fazer, eu não vou poder fazer, e aí sempre... mas isso aí... É um ciclo, né? É um ciclo vicioso. Vamos ver o que mais que a gente tem de 2025 aqui. Bom, a gente tem aqui, queria trazer pra vocês que o tempo de exibição de inscritos de vocês é maior do que de não inscritos. Esse ano, pelo menos, a gente tá com essa porcentagem de 61 versus 38, o que é uma ótima porcentagem, tá? Principalmente para um canal de live. Mas a gente sabe disso, de certa forma. Eu não tinha visto isso, mas tem a ver... Eu acho que isso daqui tem a ver com esse período mesmo. O cara que tá vendo o Flow é porque ele gosta mesmo. Ele tem muita coisa pra fazer, mané. Tá no meio do verão, cara. É outra, sabe? Tu lida de outro jeito com a parada. Né? Então, isso daqui, pra mim, é os caras que... Tipo, ele só tá vendo porque ele gosta mesmo do Flow. Porque geralmente não é assim, não.
Tá né? vendo como vocês têm fãs? Não pois só é, por pelos isso que a gente convidados. pensa. O que mais me impressiona de verdade nesse papo aqui contigo é entender os números. Sim. Isso. Então, mas esse daí o Igor hoje já não se preocupa mais com isso, graças a Deus tem outras Você coisas. que é o garoto mas da eu sei galinha, dessas coisas, sabe? Tipo, eu não sou muito bom com os números, mas eu sou bom de comparar, sabe? Eu fico, a barrinha tava mais roxa aqui. Então, assim, e outra, durante o Flow eu tô no chat ali vendo, eu tô tendo feedback em tempo real, né? Então eu consigo... Tipo, os Você inscritos sabe ali, que tem eu sei que eu preciso fazer um programa para eles. Porque membros. eles já são a maioria, como a gente pode ver, né? Então, estamos sempre olhando para esse tipo de coisa, sabe? A Sim. gente em nenhum momento deixou de prestar atenção na comunidade, sabe? O conteúdo de vocês é majoritariamente consumido por homens, né? Vocês já sabem disso. Um monte de guinho. É sério, a maioria Guinho. é uns caras assim, é maneiro, porque a maioria dos caras que vem falar comigo na rua, eles é uns papos assim meio parecido, sabe? Uns papos meio, porra, é aquele cara lá, mano. Pô, mas aquele outro lá também é meio escroto, né? Uns papos, quando o maluco vem, quando troca uma ideia, sabe? Sim. Quando não é só tirar uma foto e foi embora. Sim. Então, quando tu vê que o maluco manja, tipo, quando eu fui pra praia esse fim de semana, eu passei no mercado com as minhas filhas, fomos comprar as paradas lá. E aí, na saída, o segurança pediu pra tirar uma foto e ele falou, Carol e Luísa, né? Ele falou. Aí eu, pô, é. Esse sabe. E aí, sim, ele sabe, a gente tirou uma foto e ele troca outro tipo de ideia. O cara que gosta mesmo, Sim. sabe? Ele não vou tirar uma foto contigo porque tu é famoso. Porque não, tu é famoso, é porque, porra, eu me identifico contigo. Sim. Entendeu? E eu acho que esse é o carinho mais foda que você Aí pode o cara vira receber. pra mim e fala, lá na praia, o cara falou pra mim assim, meu irmão, tu me dá raiva. Aí eu, por quê? Porque, porra, eu te vejo passando aqui, mó gente boa, fala com todo mundo, não sei o quê, eu tô doido pra trocar ideia contigo. Que maravilhoso! Que Mas tudo. é mais ou menos, é geralmente uns caras da minha idade, um pouquinho mais novo, talvez, mas um monte de guinho, entendeu? Um monte de guinho, eu bom. amo. E isso daí também Tudo tá... de Havaiana e bermuda. E isso daí também a gente presta atenção, tanto que a ideia é a gente fazer coisas para aumentar expandir o pool do público, para não ser só os iguinhos, sabe? pra Hoje, gente ter as iguinhas. hoje já tem, exatamente, tem o pessoal que tem as iguinhas, tem os jovens iguinhos, Sim. então assim, já estamos diversificando e pensando porque assim, a nossa ideia é impactar a sociedade. A sociedade não é feita só de guinhos. Então a gente tem que trazer mais gente para a gente conseguir impactar a sociedade de verdade. Perfeito. Então a gente tá trabalhando nisso já, nisso. sabe? Isso aqui não é intencional, isso daqui é eu sendo eu, e aí as pessoas se identificam comigo, Sim. e eu suponho que seja natural. É um conteúdo é um comportamento orgânico da audiência. Por quê? Assim, eu sou meio ruim com outras redes sociais de forma geral, sabe? Eu não posto as coisas e tal. Os caras sabem de mim pelo flow. O que eu acho das coisas, eles sabem pelo flow. Sim. Sabem que você tá vivo pelo flow Sabem mesmo, que eu tô vivo né? pelo flow mesmo. Então, sei lá, os caras, é isso. Não é intencional. Em 2025, o tipo de dispositivo mais utilizado pelo público de vocês foi o celular, né? Com quase 55%. Mas a TV aí passando o computador, né? Então, ou as pessoas te veem numa tela muito pequenininha, ou elas te veem numa tela muito grande. Isso bom, isso daí Isso aí corrobora que a gente falou de o cara que tá assistindo, tá na praia, mas gosta muito da gente, e aí ele assiste ali no celular, sabe? Eu vi E várias acho pessoas que de férias. esse dispositivo móvel também tem muito dos shorts, né? Muitos dos shorts, é isso que eu ia chutar. Com certeza. E TV, tipo, eu sou agora evangelista da TV, porque assim, o aplicativo do YouTube melhorou muito nos últimos tempos e agora ficou agradável, tipo, então já virou uma tradição, eu acordo e aí eu vou tomar meu café da manhã, eu já ligo a TV e ela já liga no YouTube ali. Normalmente continua um vídeo do Nômade Raiz, e aí, ultimamente, e Pra aí mim eu é deixo o ali. Kurzgesagt, direto, ligou, é aquele de ciência lá, ainda Perfeito. que o nome é muito escroto, Kurzgesagt, eu acho. É só você assistir esse canal no Brasil. Não, esse canal é famoso pra cacete. Não, eles são daqueles já que tem a dublagem, tem o título, sabe, perfeito. com IA e tudo mais. Perfeito. O que mais? A gente tem mais coisa aí, produção? Bom, então em 2025, vocês tiveram novos espectadores, ou seja, pessoas que ainda não tinham assistido Flow. Nas transmissões ao vivo foram 777 mil, isso que vocês não tiveram tantas transmissões ao vivo ainda esse ano, né? E nos shorts aí, 975 pontos. Então, assim, quase 1 milhão de pessoas em 2025 chegaram pelos shorts no canal de vocês. Pô, animal. Novas. Animal. Né? O shorts pra nós, ele é tipo, ele ajuda como um hackzinho.
Porque eu tô aqui e tá saindo shorts lá. Exato. O canal nunca tá parado, né? O canal nunca tá parado. Exato. Até nesse um mês que a gente ficou fora de janeiro, tava tendo shorts. Pô, tem um A gente acervo não fez ao vivo. gigantesco. Não, vocês têm shorts até pra... Meu irmão, eu posso parar hoje, eu vou morrer de velho e vai ter shorts que não foi usado ainda. Corte que ainda não foi postado. Uhum. Além disso, a gente vê que as visualizações de vocês vieram mais pelas lives, né? Então, 12 milhões, mas quase ali com shorts. Coisa. Então, Legal o shorts tá demais. indo muito bem no canal de vocês. Parabéns, a gerente fica muito orgulhosa. E além dos novos espectadores que a gente viu, vocês têm os espectadores recorrentes, que são essa galera fiel, né? Que vai ver os shorts, que vai ver as lives. Então, vocês veem que dos recorrentes, a galera dos shorts ganha. é maior do que as lives. É. Então, eu acho que isso mostra muito como vocês estão, sim, fazendo uma boa estratégia de shorts para essa galera que tá chegando no canal 2025. Aí, vocês mal postaram coisas. Porque, eu acho que vamos lá, sobre o YouTube. O YouTube lançou ou tá a fim de testar, ou falou que vai... Agora o shorts tem 3 minutos, né? Pô, se eu sou um criador de conteúdo, o que eu vou fazer? E eu sou um criador de conteúdo que quero crescer. Eu vou usar essa ferramenta igual maluco. Porque se a plataforma lançou, ela quer que dê certo. Exato. Né? Se a gente quer que dê certo, a gente vai fazer o quê? Vocês vão fazer bombar, Uhum. né? Então, se eu sou um criador de conteúdo que quero crescer, eu vou usar todas as ferramentas que a plataforma lançar toda vez. Sim. Entendeu? Essa essa é a estratégia zero de criador de conteúdo. Não importa a ferramenta, né? E assim, não importa a plataforma, porque a lógica é a mesma, mas o YouTube ele é muito bom nisso de, ele força a gente a estar se atualizando, entendendo qual é. Porque, eu sei que muita gente pode olhar isso com maus olhos, mas eu vejo com bons olhos de, tá me forçando a melhorar, a entender o todo, agora eu olho para uma coisa e vejo com mais clareza. Eu sei o que está acontecendo, não entra naqueles mitos, não caia mais, sabe? Eu entendo por que as coisas estão acontecendo. E isso tudo aí que a gente está falando, que a gente está vendo aqui, ele é meio que só o que foi de forma orgânica, porque vai começar agora o nosso planejamento para valer, quer dizer, a execução, porque já está sendo planejado. Vocês planejaram nesse tempo. Por exemplo, vamos ter shorts de conteúdo. Hoje os shorts são cortes do podcast, um memezinho ou outro. Vão ter conteúdos que a gente vai fazer exclusivo para shorts, porque a gente sabe muito bem do potencial e a gente quer mostrar. E às vezes é um conteúdo que em vídeo talvez não funcionasse tão bem. Em shorts a gente tem menos trabalho e funciona melhor, sabe? E isso não impede também a ideia dos vídeos, que a gente também vai começar a soltar muito mais vídeo no canal, porque querendo ou não, a gente vê como o Flow Podcast ele é o nosso nenezinho. E a gente quer cuidar dele, deixar ele blindado quanto mais melhor. Então, o que a gente faz para entendendo o jogo como tá posto? A gente cria coisas novas para manter o nosso... tem umas coisas que a gente faz porque tem que fazer, outras coisas que a gente faz porque a gente gosta. Quando ele fala proteger o Flow Podcast, é o programa. O essas programa outras em coisas si. a gente adiciona no canal do Flow. Isso. Entendeu? E aí o Flow Podcast, que é eu falando com o cara, ele fica... aí eu posso falar de política e ninguém me apoiar mesmo, não tem problema. Apoia essa outra parada aqui, coisas, entendeu? Entendi. Apoia isso aqui e aquilo lá deixa que eu faça ali, entendeu? Entendi. Essa é a ideia. Tomara que funcione. Vai É funcionar verdade, assim, a gente tá amém. fazendo, é um teste. A gente erra muitas vezes também, porque a gente não... Mas ser criador de conteúdo é isso, é não isso, é? né? E A gente... Bom, tem coisas que a gente sabe que vai dar errado. E tem coisas que a gente supõe que tem chance de dar certo. Né? A gente não sabe o que vai dar certo. Tem algumas coisas que a gente sabe que vai dar errado. Mas não é também que a gente sabe o que vai dar errado, sabe? Vocês têm ali a sensação. É só Mas é isso, experiência. criar conteúdo é Experiência. feeling. É. Que nem eu tava explicando pros caras, eu quero que mude a thumbnail. Mas por quê? Porra, porque sei lá, Tá cara, na tem hora que mudar a de thumbnail. mudar. Estamos fazendo a mesma thumbnail há muito tempo, vamos fazer agora de outro jeito, faz assim, assado, não sei o quê. Aí eu, não, mas o estudo, que não sei o quê, mesmo pau no cu do estudo, irmão. Troca. Na verdade, é baseado em estudo, Não, né? eu sei. É o eu tô contrário. zoando, Tô zoando. É porque hoje a gente, como a gente sabe que cada detalhe importa, a gente quer ser os melhores em tudo que der. Aí, Então eu quero troca a fazer... thumbnail, o cara faz um estudo, prepara uma apresentação e mostra. a gente vai pra valer, Vocês começaram, sabe? nunca imaginaram isso, né? Não, de jeito nenhum. Não, pra mim... Então, mas aí isso adiciona um monte de complicação, que era... Quando a gente comeu... Lá em 2019 era troca thumbnail, o que você fazia? Não, eu falava assim, essa thumbnail já deu. Vou fazer outra thumbnail, isso. valeu? Tá bom.
Era verdade, agora... era ele que mandava. Vamos fazer tal coisa agora, tá bom? Tá bom. Poxa, esse thumbnail tá diferente. Agora é assim. Então, mas agora, graças a Deus, a gente tem a parte boa disso tudo, assim, que é mais responsabilidade, mais pressão e tudo mais, mas ter uma equipe que tá engajada como você, assim, tá querendo fazer o melhor possível, facilita muito, né? Porque hoje eu tenho o alívio de não precisar vir tudo da minha cabeça, sabe? Eu participo desse negócio de estudo da Thumb, mas eu dou os direcionamentos e pego, você que é focado nisso, você que tem que ficar pica na Thumb, não é eu. Então, fica pica aí, vem junto que eu tenho um lado criativo aqui que talvez possa te ajudar, tem o feeling da comunidade, então vamos fazer em conjunto, mas vai você. Hoje eu consigo fazer essa... Delegar, tipo, ajudar a galera a entender, porque às vezes é uma profissão nova, né? A maioria das pessoas que trabalham lá é, tipo, um cargo que não existia há 5 anos atrás. Super. Sabe, tipo, gerente de cortes. Eu amo! Que o cara é gerente de cortes. E aí que tá, explica. Você fez faculdade? Não tem uma faculdade disso, sabe? Então, enfim, aí a gente tem que ir... Cada função, cada cargo, ela precisa sendo melhorada, porque, né, a gente precisa que todo mundo esteja engajado pra caralho. Todo mundo tem essa sensação de precisa trocar a thumb agora. E eu já trouxe aqui, o problema é esse e as soluções são essas, sabe? Perfeito. Então isso já tá rolando e é uma coisa que nos dá uma segurança de pensar em como melhorar o conteúdo em si, porque o resto tem gente pensando também, sabe? Então... E para finalizar, nós temos aqui o funil de impressões e como elas influenciaram o tempo de exibição. Eu gosto desse funil porque, ele tá trazendo de 1º a 10 de março de 2025, de 1º de janeiro a 10 de março de 2025. E ele traz exatamente isso, né? De quantas pessoas que o YouTube, de alguma forma, de 165,6 milhões de vezes, a gente recomendou um conteúdo de vocês. Quantos foi clicado realmente? Então, foi 3,9 a taxa de cliques, que a gente pode trabalhar nisso aí, realmente tem que mexer na thumbnail. E as visualizações de impressões foi 6,5 milhões. Podia ser melhor. Podia ser melhor. Total. É que tem a ver com a taxa de clique também, né? Tem a ver com a taxa de clique, exatamente. Essa é a taxa de clique é a parada, na minha opinião, mais difícil de trabalhar. Eu acho também difícil. Mais difícil, porque assim, cara, como eu faço o cara clicar nisso? E aí, tem as estratégias maneiras. Sim, sem cair num clickbait. Que nem aquele vídeo que você entrou e falou, porra, esse cara tá falando merda. Não tem nada a ver. Não, bom, nesse caso o título tava certo, a thumbnail tava certa, eu cliquei com a intenção certa, mas ele tava falando merda, então... Aí é foda. Então, eu acho que é uma lição aí pra você do clique, né? Então do que fez merda. Você clicar. Faz um título e uma thumb que fazem sentido e fala merda. Mas vou te falar, pensar na thumb e o título, especialmente quando é um programa, quando é um temático, que a gente que é bem mais abrangente que pode ser, nossa, um problema pra mim, pelo menos, porque eu sou ruim com nome, pra gente batizar os programas é um problema. Então, e aí o que vem na minha cabeça, eu suponho, porque eu não fiz o estudo, né? E aí eu fico supondo o que as pessoas clicariam, e aí as pessoas gostam de bad trip. Então coloca um título com alguma coisa negativa, mas a plataforma não gosta de títulos negativos. Tem que fazer então equilíbrio. Peraí. Então calma aí. Aí eu já sei também, por exemplo, escrever palavras escrotas, que em vez de botar um A eu coloco um 4, não adianta. Não. Você coloca aí, seu otário. Já, e não adianta, tá? Se você não é melhor. Exato. Se você coloca. Daí você já põe, escreve certo já direto. Ou escreve certo, porque dá no mesmo. Né? Então, aí o jogo preciso falar uma bad trip que não é mentira e que nem agride ninguém, né? Então, esse jogo é complicado, geralmente. E a gente, claro, isso falando de Flow Podcast no geral, mas os outros quadros que a gente está pensando, as linhas editoriais, elas já são, por exemplo, a gente vai lançar um projeto Fit em breve, e ele já tem, a gente já sabe quantos episódios são, qual o título de cada episódio, qual a thumb de cada episódio, qual a duração de cada episódio. Então, assim, ele está muito bem planejadinho aos modos do YouTube. Entendi. Sabe? Tipo, não é... Por exemplo, a thumb, eu não tô usando o meu lado designer para fazer. Eu tô usando o meu lado youtuber para fazer. Porque não é a thumb linda que funciona na plataforma, sabe? Então, ter esse equilíbrio... Porque eu não contrato um cara também que ele é o fazedor de thumb, ele não é ele era um designer. Sim. Aí, para ele desprender de tudo aquilo que tá feio, mas... A teoria das cores. Porra, sabe? Então, esse daí é um trabalhinho, assim, devagarzinho, mas que pros próximos, a gente, como eu falei, a gente vai botar em execução esses planos e você vai ver, você vai sentir bastante orgulho da gente, pensadinho, bonitinho.
E a gente tem uma surpresa pra vocês. A gente vai, atrás de vocês, vai aparecer alguns vídeos do canal. Tá, E eu quero que vocês descubram por que a gente colocou esses vídeos. tá. Tá? Certo. Então dá uma olhada aí, vê se Ah, vocês reconhecem. Ah, eu conheço vários, pô. Vamos lá. Vamos lá, Haddad, Tem o Haddad. vídeo mais recente. Aquele lá é o primeiro, eu e o Monark, né? Esse Isso, é o o primeiro 00. vídeo. Aquele é o 00? Esse é o 00. É? Porque as webcam estão em cima de uma embalagem de whisky. Eu amo. Era o nosso tripé. Nossa, a gente tentou colocar na parede, tentamos colocar na janela, tentamos fazer várias coisas e não conseguimos, não. Ah, tem aqui também, ó. Agora Ah, que eu vi legal. que tem aqui a TV. É. E aí, o que mais? Tem o mais recente, o mais antigo e os outros dois. O que vocês acham que são? Eu só tô vendo eu falar. Esse primeiro ali eu não lembro qual que é, não. Porque só aparece você, né? Esse primeiro ali, que só aparece você, é você e o Bolsonaro. Eu tô dando mó historinha ali, né, no começo, não sei o quê. E o outro é de uma parceria que a gente fez com o Santander, não é? É, exato. É. E esse aí é o vídeo menos visto e o do Bolsonaro é o mais visto do canal. Esse é o vídeo menos visto do canal. É. Você tava ligado? Não. Pois é. Mas, Cara, eu presto pouca atenção nisso, sabe, Mari? A minha parte é fazer direito. Você não fica entrando no seu canal pra ver como é que estão os números no Ó, Analytics? eu apresento um programa no canal do Flow, tá? Uhum. Quem olha, não é que eu não olho, tá? Mas não é que eu não me preocupo nem nada. Mas é porque tem parte de olhar demais, eu vou me atrapalhar, sabe qual é? Sim. Porque eu vou fazer as escolhas baseadas nos números, se eu olhar demais, Sim. sabe? E as escolhas baseadas nos números não necessariamente me dão os melhores programas, elas me dão os programas que me dão mais dinheiro, ou mais view. Justo. Não é a mesma coisa, Uhum. entendeu? Uhum. Então, boa parte é por isso, sabe? Que eu não fico nerdando as paradas. E eu fico pensando, vocês do YouTube ficam olhando, cara, por que o Igor não chama esse cara, mané? Ele tá estourado, vai dar certo. Eu sei que vai dar certo, só que não é isso que eu tô procurando. Não é um programa com 1 milhão de views que eu tô procurando. O vai dar certo pra gente não é o vai dar view. Vai dar uma conversa boa, vai ser um papo contundente, sabe? Vai impactar de fato. A pessoa vai sair dali melhor do que chegou. E esse foi o objetivo de vocês quando vocês começaram a criar o Flow? Foi Me conta um total, pouquinho era disso. Isso. Era isso que a gente queria fazer. A verdade mesmo, vamos lá. O Monark ele tinha parado de criar conteúdo e eu tava fazendo live de jogo, Sim. né? E aí, eu queria saber que ela iria acabar, eu queria fazer uma coisa nova, não tava legal pra mim. E aí, o Monark não tá fazendo nada. Eu falei, cara, bora fazer uma parada. Bora fazer um canal de unboxing. Vamos fazer um bagulho junto, que a gente precisa fazer uma parada. Sim. Aí ele, tá, vamos, mas, pô, vamos fazer um podcast? Igual o do Joe Rogan? Aí eu fui ver qual era. Então não o sei Joe quê. Rogan foi a inspiração máxima do Flow. Porque ele tava assistindo o Joe Rogan, porque ele tava gostando do Jordan Peterson. Então, ele tava gostando, ele leu o livro, o Jordan Peterson, e aí o Jordan Peterson foi no Joe Rogan, daí ele viu o Jordan Peterson no Joe Rogan e achou foda. Entendeu? E ficou. Só que assim, disso até começar o Flow foi tipo 2 anos, assim. Então sabe? ele Ele ficou nerdou. consumindo o Joe Rogan durante um maior tempão, assim. A ideia veio do Monark, e aí a gente conseguiu... porque ele sozinho, ele podia ter feito nesses 2 anos também, né? Mas Sim. é que funcionou, o que deu a magia foi justamente nós 3 juntos fazendo acontecer. Eu acho que é mais como que precisava. isso. Eu acho que tem um monte de fator aí que, assim, acho que só dava pra acontecer do jeito que aconteceu. E várias coisas... Isso é doido, porque, assim, a gente planejou muita coisa, mas várias coisas aconteceram na hora certa também. Então, vamos lá. Só dava pra acontecer desse jeito porque, porra, vamos lá. Mesmo que o Monark já queria fazer há um tempo, mas ele não tinha o drive pra fazer. Faltava fazer. Faltava né? tudo, né? Então vamos fazer. Eu sou eu queria fazer. Sim. Lembra? Eu falei, eu quero fazer alguma coisa, eu quero fazer. E aí, o que nós vamos fazer? E aí vamos fazer isso. Não é que isso aqui era ruim, com certeza era pior. Mas esse aqui, beleza, vamos fazer isso. Então vamos fazer essa porra. Tá. E aí já era. E aí tem que aí depois que a gente começou a fazer, a gente teve que durar. Porque a gente sabia que ia dar certo, mas tinha que sobreviver até dar certo. Sim. Porque a lógica era boa. A lógica era a seguinte, primeiro, todo ano é o ano do podcast. Nunca é o ano do podcast. Então as pessoas veem podcast, mas peronomútil. Então por que não, já que a gente quer fazer um podcast, por que a gente não vai usar a maior ferramenta de busca que tem, né? Então, como é que a gente faz isso? É só botar as câmeras, que a gente já usa a maior ferramenta de busca que a gente já tem, né? Legal, essa foi uma das paradas, porque
foi meio que a gente viu o Joe Rogan fazendo, Tá, né? perfeito. E aí a gente... putz, aí junta isso com... O Flow, ele é basicamente ou foi por muito tempo, um collab de pessoas na internet todo dia. Até a gente furar a bolha, a gente só falava com os caras que a gente conseguia. É isso que eu ia perguntar. Como que era fazer essa agenda no começo? Tipo, vocês iam atrás dos amigos de vocês, que já eram No youtubers? começo eram nossos amigos. Os dois que foram, sem saber muito bem o que era, e, putz, eu sou grato até hoje, acho eles meio maluco, é a Dread Hot, que é uma atriz pornô, Caramba. que ela foi com o namorado, e o Benê Barbosa, que é um ativista pró-liberação de armas. Então o cara... E aí os caras... E esses São caras, eles não duas pessoas- sabiam, assim... Duas pessoas de perfis completamente Completamente diferentes. Já começou... É. Então, assim, os dois foi um salve no Twitter. Tá, você mesmo que ia... Eu em um, o Monark no outro, sabe? Era a gente que fazia assim, entendeu? E aí a gente tinha uns amigos, eu tinha uns amigos, ele tinha uns amigos, a gente foi chamando os caras, a maioria tava em São Paulo, tanto que com 4 meses a gente mudou pra São Paulo. Que antes você estava em Curitiba, né? Isso. Aquele lá no quartinho da casa do Monark, aquela parede lá, fomos... Acho que foi a Mariana que ajudou a pintar, Sim, né? aham. A gente pintou aquelas... esses quadradinhos que a gente mandou fazer, que era uma referência que eu não sei nem da onde. A cortina, porque tem que ter uma cortina, né? Todos têm uma cortina. Né? Sim. E não tem cortina. A cortina era A cortina porque, pô, também. ajuda na acústica. né? Ajuda na acústica. E uma mesa com 2 bonecos. Nossa, isso... Isso aí foi É que muito isso aí tinha que começar. Primeiro a Né? gente... Não tem Tinha que aquele começar. meme que tá Isso. rolando agora? Primeiro a gente começa... Muito feio. Carequíssimo. Melhorou, hein, Igor? O tempo fez bem, né? O tempo É fez só olhar bem. esse aqui com a Haddad, olha lá, outra olha parada. aí, é já, outro né? homem. É mesmo. Olha aí. Diferente mesmo. Mas isso daí a gente precisava botar no mundo, né? A sensação era essa. E uma curiosidade que eu tenho é, de onde veio o nome Flow? Ixi, olha, a gente é muito ruim com o nome. Tá. Então a gente não sabia qual o nome que era. A gente fez tudo. Beleza, agora a gente precisa de um nome. E aí eu O nome veio depois do programa tá gravado? Não, o nome veio depois da gente ter A sala já comprado tava mesa, pronta. tinha a sala, tinha todas as paradas. o... A gente tinha movimentado. Aham. E aí eu fui falar, o Monark, a gente tava eu e o Monark trocando ideia sobre isso. Ele fala que ele lembra que tava na minha casa, na cozinha. Pra mim, eu tava dentro do meu carro, dirigindo, chegando na Cândido Hartmann, falando com ele pelo celular. Mas o papo ele ou ele chegou no nome, ele tinha chegado em Engrenagem Social e Flow Cult. Porque engrenagem social porque é pra entender como funciona, Tá, entendeu? sim. E o Flow Cult é porque é cultura, é um fluxo de cultura. Ah, flow de fluxo. Aí eu, não, cara, só Flow. Só flow. Aí ele, não, porra, Flow Cult, Flow, não, cara, só Flow. Não, Flow é muito genérico, cara, tem um monte de coisa que é Flow. Cara, Flow é muito melhor, Flow significa exatamente o que a gente quer fazer. Tá bom, então é só Flow. Então foi você que deu o ponto final ali, flow. No nome, talvez tenha sido eu, do jeito que eu lembro, fui eu que dei o ponto final no nome. Não, quando chegou até mim, eu lembro que já tava com essas duas opções, porque eles não me falaram da discussão, só foi, tem engenharia, engrenagem social e flow cult. Eu falei, nossa, esse foi os que vocês pensaram. E aí, eu tava estudando também o estado de flow, então eu fiquei, porra, gostei da ideia do Igor de deixar só flow, porque daí tem um estado de flow que a gente quer que os convidados a gente não atinjam. prestou muita atenção. Não, foi só nessa assim, parada. chegou as opções e aí a gente foi tirando. Tanto que assim, o jeito que eu lembro é o Monark lembra de outro jeito, então a gente não prestou muita atenção nessa hora. Não foi uma coisa super importante na Não, hora pra não vocês. Porque o nome não era muito importante, pelo menos quando eu criei um canal no YouTube em 2014, era mais importante quem eu era do que o nome do meu canal, sabe? Mas aí depois mudou essa porra, né? Sei lá, porque virou importante o nome do Flow, né? Não, acabou que acertamos, né? Acabou A que sensação acertamos. que a gente tem é essa, a gente olha pro logo do Flow às vezes assim e fala... Puta, esse é a primeira versão, a gente nunca mudou. Nunca mudou o logo, a né? gente só E eu acho atualizou mó lindo. cores, assim, e foi só, e não pretendemos mudar nunca Sabe também, como é que foi isso daí? Tem um amigo que ele editava uns vídeos pra mim no meu canal de jogos. Mora na Espanha hoje. E ele fazia um jogo aí pra umas empresas e tal. Eu falei, cara, faz pra mim aí, Fernando. Fernando, faz aí pra mim. Aí faz 2 versões. Aí ele fez 2 versões. Essa que a gente usa até hoje e uma outra que eu perdi, mané. Não tem. Isso é triste mesmo.
Mas era feio, tudo bem. Era feio. Esse era o mais bonito mesmo. Esse era mais E bonito. aí só mudou mesmo o tom do amarelo, né? Agora a gente atualizou porque antes a gente fazia tudo baseado num monitor horrível. Então, assim, a cor era horrível. Era cor de cocô, sabe? E aí, Cor de cocô. E aí a gente... Cor de criança, né? De bebê. Exato, aí passou a ter um monitor que eu olhei assim, nossa, que cor de bosta que é, temos que atualizar isso aí. Porque se a gente agora tem um monitor bom, vamos ver todo dia que tá com uma cor de bosta. Então aí a gente deu uma repaginada só nas cores ali, mas assim, sempre mantendo, tipo, não quero mudar o logo, só quero que não fique com cor de bosta. Não pode mudar o microfone e os raios, senão fudeu, né? Tem aqui... Tem no pescoço. Ai, no mesmo lugar. meu irmão também tem. É verdade. Que legal. Gente, hoje o Flow não é só o Flow. Não. O Flow tem Ciência Sem Fim, tem Vênus, tem Flow Games, Flow News, tem tanto canal que eu nem Tem um monte. nem quero falar todos aqui que eu vou esquecer de algum. Da onde veio essa estratégia pra vocês, assim, de chamar outros criadores, chamar outros podcasts pra fazer parte do grupo Flow? Lá em 2000, quando deu certo, em 2020, no mês de 2020, quando a gente começou a ganhar dinheiro, o Flow pagou meu primeiro salário, não tinha outros programas. Não tinha nenhum outro programa. Tinha o do... O Poucas. Tinha o Poucas do Cauê Moura. Eu acho que já tinha acabado nessa época, o Poucas, na verdade. E o do Di Lopes. Tinha o do Di Lopes também, que ele começou e parou e ficou sem fazer um tempão. Tinha também o do Felipe Solari. E tinha, se eu não me engano, acho que já tinha... não sei se já tinha, não. Acho que surgiu mais ou menos... Ou não sei. O do... marido da Zoe. Que tá malhando agora pra posar. Christian Figueiredo. Ah, tá. É verdade. Tinha esquecido. Ele também tinha. A gente até foi no programa dele. É verdade. Mas assim, eu não, mas não tinha, não era o mercado. Sim, Não tinha. Então aí a gente começou a plantar o capim. sim. Como é que eu planto o capim? Eu vou, cara, quais são os lugares que devia ter um programa e não tem, né? Quem são... E aí não que a gente teve muito sucesso em colocar o que a gente queria. A verdade foi que a gente acabou acelerando pessoas que a gente convenceu, uns a gente convenceu a fazer o programa e os outros o Petri já queria, por exemplo, né? E aí alguns caras começaram a fazer esses programas e a gente foi acelerando isso, né? Lá em 2023, quando a gente se mudou... Foi 2023 quando a gente se mudou? Foi, né? Em 2023 a gente foi pra Serra. Não, 2021. Sou maluco, 21 a gente foi pra Serra. Em 2021, quando a gente se mudou, logo de cara a gente começou o Vênus ali, que foi o primeiro que era nosso com contrato. Entendeu? O contrato tornou-se importante. Aí a gente começou a fazer outros programas, porque a ideia era essa, cara, não tem um mercado. Cara, quando para as marcas investirem nesse programa, a gente teve que ir lá falar pros caras o que era o programa. Era metade da apresentação era o que é um podcast. Entendeu o que é podcast? Agora tem o Flow. Entendeu? Então, assim, pra todas essas marcas que hoje que a gente conhece como marca de podcast, que tá em todos, são todos que a gente fez uma apresentação apresentando o formato para depois apresentar a gente, sabe? Então, É importante dizer que a gente... ninguém acredita... Nem os nossos que estavam perto da gente acreditavam que ia dar certo. Sério? Pô. Ninguém acreditava. Pô, a gente ficou 2 anos e tal pagando pra existir. Ninguém acreditava que ia dar certo. Quem é que faz isso no Brasil? Ninguém faz isso, pô. Só quem acredita de verdade na parada. E é doido, porque assim, toda vez... Por exemplo, estar aqui com você, eu me sinto de verdade. Assim, até meio babaca, mas eu me sinto meio homenageado. Porque foi mó rolê pra esse bagulho acontecer. Sim. E aí eu vejo agora tem o BBB MesaCast. Sabe qual é? Sim. Então assim, não é que eu... eu fico grato de ter tido a oportunidade de... plantar o mato e carpir o lote. Não, exatamente, foi o que eu falei. Vocês são os carpinadores. Não sei como é que fala, carpineiro, como é que fala? Então, e aí foi por isso que a gente começou a fazer, a ter esses outros programas, porque ninguém ia fazer. Entendi. Então vocês viram que existia ali outros nichos que precisavam de conteúdo. E que não que precisavam, Imagina mas que seria bom ter. só as câmeras que a gente usava lá já proibia a maior parte das pessoas de começarem a fazer essa parada. Porque não era que nem é hoje, que tem podcast. Não tinha podcast, entendeu? Só tinha o Flow. E a gente... Vamos lá, para as pessoas terem a chance de fazer aquilo ali, ou tentar começar, ou qualquer coisa assim, ou investe um caminhão de dinheiro, ou tem que te ajudar. Entendeu? E aí foi assim, porque... E aí todo mundo ganhou.
Nós Sim. ganhamos também. Sim. Então todo mundo ganhou, foi bom. E até hoje estão juntos, né? Sim. Vários. Aham. Né? Agora a gente tem uma pergunta que a gente faz pra todo mundo e as respostas são maravilhosas. Eu tenho certeza que vocês vão dar também uma resposta maravilhosa. Ah. Se vocês fossem CEO do YouTube por um dia e pudesse fazer, mandar e desmandar, mudar tudo, o que vocês fariam? Faria um canal do YouTube para mostrar que eu sou quem mais manja do meu produto. E aí todas as atualizações que eu quero que fique claro para os criadores, eu vou passar ali. Ah, tem esse canal. Mas não é bom. Então, reformular o canal. Fazer, o MrBeast, ele hoje é o exemplo do criador, Sim, né? sim. Então, eu acho que Por seria que não legal... tem um cara despejando dinheiro no MrBeast pra ele fazer esse canal e ensinar as pessoas a fazer? Entende? Tipo, pegar os criadores... Ao invés de ser a gente falando... Ao invés de vocês... Tipo, porque querendo ou não, eu entendo como é. Às vezes você tá participando de um negócio que você não sabe exatamente como funciona, sabe? Você sabe como funcionam as regras, mas como executar pra valer é difícil de fazer. Então, talvez pegar umas pessoas... Tipo, não esperar que eu... O material vazado do MrBeast é um puta material de estudo. O material que vaza. Imagina o que tem na cabeça do cara. Então, Porque assim, assim, o que a gente imagina... tem muita coisa que eu imagino, interpretando os números, interpretando as coisas e tal. Ele dedicou horas e muita grana pra testar cada uma das coisas que ele imaginou. Então, assim, ele sabe muito, não é à toa. Sim, né? ele tem um conhecimento que... A thumbnail do cara, ela é perfeita. 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 Então, cara, ele não é por acaso. sim. Né? Então, na minha cabeça, eu acho que o que eu faria é tentar trazer mais pra perto. Porque, querendo ou não... O criador, às vezes, vê... Não importa qual plataforma, mas ele vê que... Porra, ele fez um vídeo que pra ele é muito bom. E não deu view, ele culpa a plataforma, muitas vezes. Sim. Então, pegar e, querendo ou não, é um mito, né? Então, trazer o criador pra mais próximo e deixar as pessoas, tipo... Ó, esse cara é bom nisso, esse cara é bom nisso, esse cara é bom nisso. Vamos trazer eles pra explicar por que eles são bons, qual que é a lógica deles, sabe? Então, e aí, eu acho que cada vez menos iam ter essas teorias, esses mitos que a gente não sabe. Pô, não pode ter link na descrição. Até hoje tem gente que tem dúvida disso. Sim. Sabe? Porque não tem um negócio oficialzão de verdade, assim, que o cara assiste com prazer. Quem falou, o cara que tá assistindo, pode até ter autoridade pra falar, mas o cara que tá assistindo não reconhece como uma autoridade, manja? Se o MrBeast falar, é diferente do CEO do YouTube falar. Entendeu? Essa que é a verdade. Entendi. Quando você tá falando de criação de conteúdo. Porque esse cara... Puta, a minha sensação é que a plataforma passa a vida me atrapalhando, eu vou ouvir esse cara? Não, eu vou ouvir o criador de conteúdo, que é meu brother, que cria junto comigo e tá ali, entendeu? Perfeito. Mas se eu fosse o CEO do YouTube, eu ia estar mesmo preocupado com o tanto de servidor que eu vou ter nos próximos anos por causa de um conteúdo de inteligência artificial. Que vai ficar uma doideira, uma loucura, uma maluquice, eu acho. Sei lá. Agora, pra ajudar criadores, vou te falar uma parada que tu não esperava, cara. Eu acho que as coisas estão estão em ordem. Sabe qual é? Agora que eu faço ideia de como é a regra do jogo, tô bem mais tranquilo nesse sentido e ainda mais podendo mandar um salve pra você, sabe? Então, mandar um salve pra você ó, Mari, porque eu só preciso saber a regra do jogo. Perfeito. Ou o mais próximo disso que for possível. Sim. Só isso. Aí eu vou decidir qual é o jogo que eu vou jogar eu. Vamos lá, eu vou jogar o jogo de ter view pra cacete, eu vou continuar jogando meu jogo. Qual é a média que eu tenho que fazer pra não desaparecer, entendeu? Pra isso eu preciso entender o jogo. Só isso. Qual é o jogo, se você quiser mudar o jogo, me avisa antes, só isso. Perfeito. eu acho que os dois acabam sendo nessa transparência de atualização. Pô, a gente citou Dota várias vezes aqui. A gente sempre sabe exatamente o que teve na atualização do Dota, sabe? Então, e aí depois a gente muda o nosso estilo de gameplay com isso. Então, eu acho que deixar o criador mais consciente do que ele tá fazendo. Perfeito. Eu acho que é isso, sabe? Gente, eu não sei se vocês repararam, mas passou rápido demais e a gente precisa encerrar, mas eu quero muito agradecer vocês por terem vindo, por terem compartilhado essas histórias, por essa resenha maravilhosa. Obrigado pelo convite, pô. Pra nós é importante
e gostoso. Ai, que delícia! Não, pra mim, assim, participar do negócio oficial do YouTube é uma coisa que o Gia de 5 anos atrás não ia acreditar se eu estivesse contando pra ele, sabe? Então, Sim. muito legal. Obrigado pelo convite mesmo. Imagina, é nóis. Muito obrigada por terem vindo. E é isso, gente. A gente se vê, então, no próximo episódio. Não esqueçam de maratonar todos os episódios que já saíram aí, que tem muita coisa boa no podcast do YouTube. Obrigada!